Fala, rapaziada que acompanha o Balança Timão, como é que vocês estão? Tá começando mais um episódio do nosso podcast aqui. Vocês, eu sempre falo isso, é verdade, vocês já sabem quem é o convidado pela capa do vídeo aí, mas pra nós hoje é um marco, é como se fosse uma conquista nossa, a gente tá muito feliz, a gente não tem palavras pra explicar o tamanho desse episódio pra nós. Então tem muita coisa pra gente... Eu já queria começar cantando já, mas vou aguardar, vou deixar pro momento certo. Antes disso, vamos apresentar todo mundo aqui de forma correta e a gente começa o bate-papo. Lucão, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Tô bem, Fê. Tô bem, irmão. Porra, hoje a minha apresentação eu vou tentar fazer o mais rápido possível, que eu tenho certeza que a gente, quem tá ouvindo a gente, não é a nossa voz que quer ouvir, né? Exatamente. Pô, o podcast, ele é famoso pela conversa, né? Pela voz. E hoje, sem dúvida nenhuma, a gente tem no nosso programa... Porra, a voz que simboliza o corintiano, né? Exatamente. Então, porra, vai ser sensacional a conversa, tenho certeza. A gente vai ouvir coisas aqui que a gente não conhecia, que a gente não sabia, muita história de Coringão, enfim. Mano, tenho certeza que hoje vai ser maravilhoso. Então, Vlad, muito obrigado por ter colado também. Valeu, Lucão, valeu, P. Obrigado, irmãos. Faça Mano, é honras. isso. Eu não quero nem ficar me esticando muito também, assim como o Lucão muito bem falou. Só de falar da alegria desse programa, né? Da alegria de primeiro de estar com vocês sempre, meus amigos de Falando de Corinthians, e com esse convidado incrível, o Lucão definiu muito bem. A voz do... Se o Corinthians tiver uma voz, mano, é do Ernesto, velho. É dele, mano. Então, assim, e outra que a gente tá até correndo aqui, querendo falar pouco, porque a gente tem 1h30 pra conversar com o Ernesto. Se fossem 5 horas, a gente estaria na mesma correria, porque a gente quer ouvir o Ernesto. Então, mano, por favor, uma salva de palmas aí pra Ernesto Teixeira, intérprete do Gaviões da Fiel, aí, um grande corintiano. Bem-vindo, Ernesto, bem-vindo, cara. Eu quem agradeço, né? E já que a gente tá abrindo o programa, né? Laia, 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 oh, oh, laia, laia, laia. Laia, 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 balança Timão, atividade. Pô, que honra. Alô, Viola, obrigado. Teve ideia. Tá resolvido. Oh, show de bola. Que abertura, hein? Lucão, tem trampo, hein? Que trampo gostoso. O Lucão é o nosso editor, Ernesto, é ele que vai colocar sua voz agora. Ernesto, então, pra gente começar, pra começar do começo, como surgiu a sua relação com o Coringão? Da onde veio o corintianismo pro Ernesto Teixeira? Corintianismo vem do... Sabe, eu nasci corintiano, podes crer, eu não me engano, já virou obsessão. A música Coringão, que é do Faete, feita em 91. Mas desde que eu me entendo por gente, eu sou corintiano, né? Dos 6, 7 anos. Isso eu já falei em várias entrevistas. Meu pai não era corintiano, meu pai era santista. E a minha mãe era corintiana, mas não corintiana de enjogo, não corintiana de assiduidade, mas era corintiana. E eu sou de 64, então eu peguei esse período e o Corinthians estava há muitos anos sem ganhar um título. E a gente ouvia muito futebol pelo rádio. Então a gente sentia aquela comoção, aquela paixão nas transmissões esportivas. E a gente sempre estava torcendo, né? Tava torcendo ao ponto de que em 77... eu cheguei a fazer um pedido para Deus para levar a minha vida para dar alegria para a torcida do Corinthians, né? Porque eu entendia que era importante o povo ser feliz, né? Então a gente passa até por isso, que eu estava com 10 anos, 13 anos ali em 77, né? Bem jovem, né? Claro que Deus não ouviu. Graças a Deus. Que bom. Né? Mas o corintianismo vem dessa época aí. Caramba, 64 ali, o famoso os anos 60, que muita gente falava Corinthians do ataque de riso, né? Os corintianos sofrendo muito ali na época de escola. O que salvou ali foi a quebra do tabu em 68, né? Mas eu tinha 4 anos, né? Exatamente. E em 77, o que você tem de memória tão jovem, ver essa quebra desse jejum aí? Como é que foi viver um adolescente corintiano ali... Aquele gol do Basílio, Ernesto. Foi a maior festa da cidade de São Paulo mesmo, Ernesto? Com certeza. Tem gente comemorando até hoje. Pode ter certeza, nós, né? Celebramos 77. Até hoje. Né? E passado depois 25 anos, eu tive a oportunidade de, através do Comitê de Preservação da Memória Corintiana, que a gente criou em 2001. Então, em 2002, a gente fez uma reedição daquele jogo do Corinthians e Ponte de 77 no Parque São Jorge. Por coincidência, no dia 13 de outubro de 2002, onde a gente levou 14 mil pessoas, a entrada 1 quilo de alimento, com fiore de giote narrando, etc. e tal. Mas voltando para 77...
era aquela coisa, campanhas que todo mundo conhece um pouquinho. Chegou uma hora que o Corinthians tinha que ganhar uma sequência de jogos para ir para a final. E o meu veículo era o rádio. Então eu encostava no radinho e ficava lá torcendo, e o Corinthians vai para a final. E foi para a final. Né? E nessa época eu não ia aos jogos. Eu até fui a alguns jogos daquele campeonato, mas como eu disse, eu ia com meu pai, que era santista. E o meu pai, santista, ele tinha uns amigos que eram corintianos. Aliás, tinha 2 amigos. Um era santista como ele, que era o Moacir, que depois, mais tarde, eu vim descobrir que ele era bandeira do futebol profissional. Hoje é meu amigo no Sindicato dos Árbitros. E o outro amigo era o Valdir. Meu pai trabalhava numa gráfica no Ipiranga chamada Lumicarte. E toda vez que a gente ia pro jogo, o Valdir tinha um Fusca cinza. A gente ia lá na gráfica, pegar as aparas de papel, punha na frentinha no capô do Fusca, nos sacos de estopa, e levava lá pro jogo, pro Morumbi. Então eu fui a alguns Corinthians e Santos, nessa época de 77, inclusive, né, que o Corinthians chegou a ganhar de 4-0 do Santos. E quando chegava na porta do estádio, o meu pai e o amigo dele iam pro lado da torcida do Santos e eu ia pro lado da torcida do Corinthians com o Valdir. E todo orgulhoso de ajudar a levar os papel para dentro do campo, porque naquela época, quando o time entrava em campo, a gente soltava uns chumaços de papel para todo mundo, e a hora que o time entrava, a gente jogava pro alto, né? Então fazia aquela festa, as bandeiras balançando, rolo de papel higiênico, né? Essas festas que a gente consegue ver hoje pela internet, que uma pena não tenha mais hoje no tal do futebol moderno, que a gente tem que brigar para resgatar. A gente tem projetos nesse sentido, mais para frente a gente fala disso. Mas 77 para mim foi isso, e eu tenho ainda como o maior jogo da história do Corinthians que eu vi. Né? Era o futebol raiz, vamos chamar assim, né? Gramado cheio de torceira, a bola pererecando, né? E os caras brigando em campo, jogando com raça, jogando com alma. Né? Hoje o futebol é mais organizado, os gramados são tudo niveladinhos, tal, né? Tem bons jogadores também, tem bons jogos, mas nada se compara a 76, né? A invasão do Maracanã, um pouquinho antes, também foi, já veio naquela preparação para 77, porque a gente bateu na trave, né? Fomos para a final lá com o Inter de Porto Alegre, fizeram aquilo que fizeram com a torcida do Corinthians, não deixaram de ter água, num calor de 40 graus, o pessoal sem beber água, maltratado, inseticida no vestiário do clube, aquela coisa toda que todo mundo... só jogando água na torcida do Inter. Todo mundo conhece um pouquinho da história, mas eu tenho, assim, né, esse meu grande jogo da história do Corinthians, esse jogo de 77. Esse daí acho que... Esse aí é o 0-1, né? Esse não tem como. A gente Até pra nós, né? Quem viver, quem não E viver. A obrigação do nós. corintiano ter como o que é principal legal, jogo. né, que depois dá mais prazer ainda, como eu falei, a gente reeditou o jogo, mas um ano antes, a gente tinha feito uma comemoração lá no Clube do Mé, que hoje chama-se Parque do Povo, ali na ponte da Cidade Jardim. Ali tinham vários campos de futebol, e um deles chamava Clube do Mé, que era Movimento Esportivo. E o saudoso José Alfeu Falanga, que era o organizador ali do Clube do Mé, que era um campo gramado, tudo bem cercadinho, tudo bem bonitinho, ele cedeu o campo para a gente fazer uma comemoração dos 24 anos. Então eu chamei o Basílio resgatou todos os jogadores, a gente tinha um grupo já na memória corintiana, onde a gente fez o levantamento e foi achando vários jogadores. Não só os que jogaram a final, que são conhecidos pela mídia, mas todo mundo que fez parte do elenco. Né? Que lá no Corinthians tem um memorial que tem o nome de todos os jogadores e o número de jogos de cada um. E me chamou a atenção que a gente estava no Clube do Mé nesse dia, né, com a Marlene Matheus, com as torcidas organizadas. Inclusive, o jogo que a gente fez lá no Clube do Mé foi o time de 77 contra um time da velha guarda do Gaviões. Ali nasceu o time de futebol da velha guarda do Gaviões. Foi o primeiro jogo nosso. Hoje ele tem 25 anos de existência, a nossa velha guarda. Aliás, um abraço para todo mundo aí, que certamente vai acompanhar o nosso bate-papo. Inclusive para o Tibério em especial aí, que eu conheço um pouquinho o Tibério. O Tibério, ele foi um dos organizadores desse jogo aí. Bacana. Lá em 2001. E me chamou a atenção que chegou lá no campo nesse dia um cara com uma faixa que era o Alves. O Alves chegou... Pô, ninguém conhece o Alves na história do Corinthians, né? Não. Só o historiador mesmo, lá os caras que estuda todo dia para falar. Mas ele chegou com a faixinha de campeão, falou assim, posso participar do evento? Eu falei, claro. Eu falei, não, eu sou o Alves. Eu era a reserva do Vaguinho. Caralho.
né? Se você procurar na história do Corinthians, o Alves acho que só jogou um jogo, porque ele era reserva do Vaguinho. E o que acontece? Toda vez ele ia renovar o contrato com o Matheus e falava que queria ir embora. E o Matheus, calma que o Vaguinho vai parar. O Vaguinho vai parar e você vai ser o titular. Você vai ser o titular. Foi levando, até que o Vaguinho parou, ele teve a oportunidade. Nessa época, o Corinthians não estava tão bem, ele não foi bem no jogo também, daqui a pouco jogo só já era. acabou saindo. Mas ele chegou lá naquele evento com aquela humildade, com aquele corintianismo que a gente tem aqui nesse bate-papo no programa, que é essa grande ideia, né? Eu falei, eu posso participar? Eu falei, irmão, claro, meu velho. Caralho. Você faz parte da história. Mesmo que não tivesse jogado nenhum jogo, se você um dos treinou com aquele heróis. time de 77, É. você faz parte dessa conquista aí. Então, isso chamou atenção, né? E um ano depois a gente falou, não, agora a gente tem que fazer para os 25 anos, que é o Jubileu de Prata, a gente tem que fazer um mega evento. Aí a ideia era o quê? Podia fazer no Morumbi, que não tinha lógica, porque era o estádio do São Paulo. Sim. Né? Podíamos fazer no Pacaembu, mas também não era lógica e não foi, afinal, não foi no Pacaembu. Então, apareceu a oportunidade de fazer no Parque São Jorge. Falei, então acho que é melhor fazer no Parque São Jorge, que é a casa do Corinthians. Sim. E no final deu tudo certo e a gente fez esse jogo aí. Oh, E que só legal. esse jogo aí é uma história que legal mesmo. deu até um livro, né? A Patrícia Favalli, a Adriana Brito e a Anitta, elas escreveram um livro sobre 77, que tem um personagem fictício, que é o Sam, que é um japonês, que ele até vira... Ele faz macumba, bate tambor, e muito, muito legal. Então a gente fez um grande evento que teve mais de 6 meses de duração para chegar naquele jogo, onde a gente foi atrás da ponte, né? Isso é legal, porque não era um jogo para festejar a vitória do Corinthians, era um jogo para festejar a história do futebol. Porque quando a gente procurou o pessoal de Campinas para conversar sobre o evento, a primeira coisa que eles falaram foi, pô, já prejudicaram a gente lá em 77, agora quer levar a gente lá para fazer festa, que não sei o quê. Aí eu expliquei para o presidente da Ponte, para o diretor de futebol na época, falei, não, claro que eu estou contente que o Corinthians ganhou, né? Mas para falar a verdade aqui entre nós, todo mundo sabe que o time da Ponte era até melhor que o do Corinthians, né? Tecnicamente tinha grandes jogadores, né? Tinha Dicá, tinha o Dirley, tinha o Rui Rei, tinha o Carlos no gol, tinha o Oscar na zaga. Era uma seleção o time da Ponte, e mais novo que o do Corinthians. Então o que prevaleceu naquele 13 de outubro de 77 foi a experiência a maior do time do Corinthians, em média 5 anos mais velho. Que depois, 25 anos, pesou contra, porque nós acabamos perdendo lá no Parque São Jorge por 3-1 numa lua de 30 graus, 10 horas da manhã. Mas em 77... Era mais velho, né? Você vê, mas deu tempo, tempo é o senhor de tudo. Mas lá em 77, a experiência foi a favor da gente, da tranquilidade, né, de saber dosar as jogadas, né, e o destino, né? Aí é a mão de Deus que colocou nos pés do Basílio aquele chute lá que, se fosse outro, tinha mandado lá na Nossa, arquibancada. O gol mais com a cara do importante Corinthians, né? da história do futebol. E aliás, até bem lembrado, a gente quer muito trocar uma ideia com o Vaguinho também, que a gente começou a seguir o Vaguinho lá, ele é da hora, né, mano? Ele é gente boa. E o Vaguinho, ele... Acho que foi ele. Não, o Palinha fez o gol de cara, né? No primeiro jogo. No segundo, O do Vaguinho, né? o Vaguinho fez o primeiro 1-0. Ou seja, o Vaguinho fez o gol do Corinthians mais comemorado dentro do estádio. Sim. Porque é o Tinha recorde de 147 público. mil pessoas no Vaguinho Morumbi é naquele um que a gente dia. pode tentar Ah. trazer. Que é o que a gente falou lá pro pessoal da Ponte, pros jogadores. Então eu falei, gente, é uma homenagem pra todo mundo. Quem fez parte daquela final entrou pra história. Entrou pra história. Pra nossa alegria, o Corinthians ganhou, né? Mas quem jogou é o maior público do Morumbi. Quando que vai ter 150 mil pessoas num jogo de novo? Não, esquece. Né? No mundo não tem um estádio com 150 mil pessoas. Exato. E lá no Morumbi, naquele dia, tinha. E nós saímos ganhando de 1-0. Só que aí o Jairão no gol, né? Aí o Dicá meteu um de falta e no finalzinho o Rui Rei meteu 2-1 e nós fomos pra decisão no dia 13. A gente já falou de 77 o tempo todo e nós vamos falar o tempo todo, né? É. Porque é o título mais importante da história. Mas a cara do Corinthians até nisso, né? Porque os jogos eram de quarta e o 13 de outubro foi o quinta, pra sofrer um dia mais. Vai sofrer um diazinho a mais, mas é na Isso. quinta-feira. E o que chama atenção também, acho que vale a pena fazer esse registro, né, histórico, que quando eu procurei o diretor de futebol lá da Ponte, foi o primeiro cara que eu achei, ele era dono de um estacionamento lá, pra gente iniciar as conversações. Óbvio que eu perguntei daquela situação do Rui Rei, né, e o que ele Ele tá explicou. vendido? Porque muita gente acusou o Rui Rei, né, o tempo todo de ter vendido, porque ele foi expulso na final, logo no começo do jogo. Sim. E Ele falou, esculacha o Ducídio, né? E o que o diretor falou? Ele falou assim, Ernesto,
não teve nada disso. Sabe por quê? Quando nós ganhamos o segundo jogo, nós saímos do estádio, ia ter o outro jogo, e nós fomos para a concentração direto. A concentração da Ponte era mesmo um lugar que o Santos sempre fazia, não me lembro o nome lá, era aqui pro lado de São Bernardo, eles tinham uma chácara ali que eles ficavam ali. E naquela época mal tinha telefone, celular não tinha e a imprensa não entrava. Então o cara ficou incomunicável. Quando foi pro dia do jogo, a Ponte se troca num vestiário e o Corinthians se troca no outro, cada um subia num túnel. Hoje que entra todo mundo junto, né? Mas naquela época um time entrava antes, outro entrava depois, tinha a festa das torcidas, né? E ele falou, Ernesto, não teve como ninguém nem falar com o Rui Rei. O que aconteceu com o Rui Rei é que ele era um cara muito novo, né? E ele pôs a mão na bola, o Ducídio deu amarelo. E ele pegou e xingou o Ducídio. E o Ducídio todo mundo conhecia, era um cara enérgico. E quando chamou ele de filho da puta, ele falou, filho da puta, que não é só filho da puta, não. Aí pegou e expulsou o Rui Rei. Aí o que acontece, para complementar a história? Obviamente que o Rui Rei ficou marcado, que é o futebol, é a lacração de hoje em dia, né? Com a internet, quando você dá um deslize ou alguém faz alguma coisa que não concorda com a sua atitude, o cara te lacra na internet. Então ele ficou lacrado no mundo do futebol. Aí eu conversando com a Marlene, que fazia parte do Comitê de Preservação da Memória Corintiana, inclusive com uma das fundadoras, ela falou, Ernesto, o que acontece é que o Matheus ficou com dó do Rui Rei, que a carreira dele ia acabar. Ele não ia jogar mais em lugar nenhum. E aí o Matheus contratou ele para jogar no Corinthians. Então foi depois. Foi depois que ele veio jogar no Corinthians. Então, para quem tá de fora, quer dizer, isso reforçou a ideia de que ele estava errado. E não eu também achei que ele tava vendido. Porque a história que é que passada fala é isso, que né? ele já Porque ele tava veio logo vendido depois. na final, né? Mas Exato. O Matheus, e gentil como sempre, ele falou, não, traz, já era um bom jogador. Não, um cara humano, né? Pergunta pro Basílio se foi esquema. O Basílio, ele tenta matar quem fala isso. Não, esquema não. Mas tanto que tem a narração do Osmar Santos que o Osmar fala, se você pega na íntegra, né? Ele fala que o Rui Rei, ele sentiu o jogo. Ele era muito moleque, o que o Ernesto falou, ele sentiu a pressão e... Mano, no próprio filme lá, os 23 anos em 7 segundos, ele cita mostra isso né? também, que ele fala, perdeu, tá descontrolado, né? E, mano, aí como qualquer coisa na vida, quando dá errado, no caso vamos. pra Ponte, você tem que achar um não, culpado. isso E o culpado nesse caso foi o Um cara. jogo tão equilibrado, né? Você perde o principal jogador do time. Exato. Expulso por xingar o juiz, Sim. né? Enfim. E tem algum certo momento, né, que você deixa de ir, digamos assim, com esse amigo do seu pai e você começa a ir mais sozinho ou com algum grupo de amigos e aí vira como se fosse hoje em dia essa rotina de ir pros jogos assim? Tem, aproveitando o gancho, o Gaviões da Fiel, né? Qual foi o período aí? Já deve ter sido por aí, né? Mais ou menos na mesma época. Eu cheguei nos Gaviões em 78, 79, né? 14, 15 anos. Levado pelo Ariovaldo Aparecido da Silva, que depois virou presidente do Gaviões, e hoje ele trabalha na área de carnaval, ele tem uma empresa chamada Ari Penas. É o cara que criou essas penas artificiais que hoje está virando moda no carnaval. Mas ele foi o inventor disso daí. Um cara muito amigo, muito bacana. Inclusive, domingo passado, a gente esteve junto lá na quadra do Gaviões, fazendo um almoço dos ex-presidentes. Eu tive a oportunidade de revê-lo. Então, eu cheguei lá no Gaviões, mas eu não tinha ainda aquela autonomia para ir nos jogos sozinhos, pela idade. Eu ficava no Gaviões de sábado à tarde, quando chegava o finalzinho da tarde eu voltava para casa. Não ficava nem nas atividades do bloco, que era de sábado à noite. Mas chegou um dia já aí, provavelmente para 16 anos e tal, eu falei assim, não, mas agora eu vou ir no jogo também. E aí eu cheguei um dia e falei em casa pro meu pai lá, pra minha mãe, que eu ia no jogo. E aí meu pai falou que se eu fosse no jogo sozinho, que eu não ia entrar em casa. Aí eu falei, puta merda, né? Compra ou não compra essa briga? Não tenho mais casa. Porque assim, eu sempre ia pro Gaviões acompanhado, né? Eu ia com o Ari, então o Ari era mais velho e tal, e orientava. Então eu não me dava conta de algumas coisas. Na época não tinha metrô, hein? Era só no busão. Eu não sabia nem que tinha que pagar o ônibus. Mas eu sabia o caminho. Então eu tinha que ficar ali na Cursino, que é onde eu moro ali na região do Ipiranga. Eu pego o Vila Moraes, desço lá na Avenida Jabaquara. Na Avenida Jabaquara a gente pega o aeroporto, que é o ônibus, né? Pô, a gente mora pertinho, Ernesto. Eu moro ali perto do Alto do Ipiranga. Então você sabe bem o que eu tô falando. Sim. Aí pegava o aeroporto e descia
lá na Avenida Angélica, né? Uhum. E aí dava uma caminhada a pé e tava no Pacaembu. Então aí eu subi, peguei o ônibus, nessa época aí descia pela porta de trás. Hoje desce pela frente, né? Isso. Então, antigamente você descia pela porta de trás. Peguei, pau. Aí a hora que eu fui descer, o cobrador falou, não, mas você não vai pagar? Eu falei, não, mas eu não sabia que tem que pagar. Eu falei, nem dinheiro eu tinha, fui na raça. Aí o cara falou assim, não, mas você não sabe que tem que pagar? Eu falei, não sabia não, mano. Eu falei, mas então passa por baixo aí, vai. Aí eu passei por baixo e tal, aí desci lá na outra, eu falei, bom, agora tem duas situações, ou eu volto pra casa ou eu pego o próximo, mas o próximo eu já sei que tem que pagar, mas aí eu vou ver, eu vou ver o que eu vou fazer. Só que quando eu peguei o próximo ônibus, eu já peguei naquela febre dos corintianos, tudo no fundão fazendo um samba. Tudo algazarra, gritando, não sei o que. Aí eu falei pros caras, mano, eu tô indo no jogo aí, mas não tenho dinheiro aí. Aí o cara falou, não, fica tranquilo, fica com nós aqui, irmão. Aí eu fiquei, quando chegou no primeiro ponto da Angélica, os caras abriram a porta, pulou todo mundo, e desce, já desceu, ninguém pagou a passagem, desceu todo mundo. Aí, vamos pra próxima etapa, chegamos na porta do Pacaembu, descemos ali, sabendo na frente de onde era o tobogã, né, que hoje também acabou. Isso. Aí, e o ingresso? Puta que Não pariu. tinha ingresso. Aí o cara falou, os caras, parece que era tudo combinado. Os caras falaram, não esquenta a cabeça com o ingresso, não. Vem com a gente, fica aqui no bordo. Quando a gente falar já, corre, passa na catraca lá, milhão. Pula a catraca, vai por baixo e cai lá pra dentro, não para. Ah, mas não teve outra. Foi, quando eu vi, nós tinha brotado lá no meio da geral do Pacaembu. E assim foi. Aí assistimos o jogo. Aí na volta, já ciente da Você lembra situação. o placar do jogo? Acho que era contra o Atlético Goianiense, eu não me lembro assim com exatidão. Eu sei que o Corinthians ganhou e eu falei, bom, agora na volta eu já sei que tem que pagar a passagem e eu não tenho dinheiro, então eu já vou entrar no ônibus e já trocar ideia com o cobrador. Uhum. Então eu já entrei, né, porque é coisa que a gente aprende na vida, de falar a verdade, né. Falei, pô, seguinte, eu vim no jogo, tô sem dinheiro. O cara falou, não, pode ir, depois quando chegar lá você dá um toque, a gente desce aí. Que é a melhor coisa que tem na vida, né? Às vezes, lógico. às vezes não, sempre, é você ser sincero. Quando você falar a verdade, não merece castigo. Com certeza. E voltei para casa, mas quando eu cheguei em casa, a porta estava fechada. Cheguei à noite já, né? Pô, bati, não abriram. Eu falei, puta, vou dormir aqui do lado de fora, mano. Mó frio, piaca do caramba. Aí quando deu um certo horário lá, minha mãe foi lá e abriu a porta, que mãe é mãe, né? É, Coração lógico. de mãe, falou, não vou deixar o meu filho lá fora dando esse sereno todo, tomando essa friaca toda aí. E aí entrei, aí foi minha independência. Aí a partir dali eu comecei a andar pra cima, pra baixo, caravana. E aí Caralho, segui. que coisa linda. Que legal. E agora, até uma curiosidade, Ernesto. Como que era... hoje, com certeza, você que viveu todo esse tempo aí de Gaviões, praticamente a vida inteira dos Gaviões, né? Mudou muito a questão da forma de torcer, de se organizar para os jogos, a modernização também, tudo isso ajudou a contribuir? Quais as diferenças que você vê daquela época para hoje da torcida, assim? Mudou, claro que mudou, né? Muitas coisas para melhor, outras coisas a gente vai ficar naquele saudosismo, né? Da raiz, da antiguidade. Mas a gente está falando de uma época do futebol que as pessoas ainda iam com as suas bandeiras para os jogos. Como eu disse, eu pegava o Valdir, né? Ele, por conta dele, que ele era membro do Gaviões, mas por conta dele, ele ia na gráfica que ele trabalhava, recolher as aparas, papel picado, para levar no jogo. Não tinha uma logística da torcida comprar, da torcida se organizar para pôr tudo ali e subdividir. Então, cada um fazia a sua festinha meio que particular. E quando via, dava certo que saía toda aquela festona no estádio. Hoje não, né? Hoje a logística é feita a partir da administração da torcida, comprando uma fumaça, um sinalizador, que até é proibido, mas durante muito tempo a gente soltou rojãozinho de fitinha, rojãozinho de apito, soltou bomba de fumaça dentro do estádio, tudo organizado. Hoje tem bandeirão, né? Naquela época era assim, você fazia a sua bandeira. Tinha as bandeiras dos Gaviões também, né, várias bandeiras que eram confeccionadas dentro da quadra, mas muita gente levava a sua bandeirinha de casa, de 1,5 metro, de 2 metros, ia no carro, ia no ônibus. Pô, dava um efeito bonito no estádio. Era né, legal mano? pra cá. E tem, pô, o jogo que até você tava, acho que o Ernesto também tava, aquele jogo contra a Ponte em né? 2005. Você tá Nossa, é uma festa Aquilo ali é absurdo, ali, pô. a festa que os Gaviões fizeram no Morumbi um negócio aquele absurdo. jogo Depois daquele, acho que é só Brasília agora.
Ficou esse ato. Não, tiveram algumas bonitas na arena, né? Um jogo que me marcou muito de festa, principalmente de fumaça, a final da Copa do Brasil em 2009 no Pacaembu contra o Inter. Ah, A fumaça preta, É bonito. Paulista sinalizador. ano passado também, né? o Paulista no Esse dia que eu passado. tava revendo aquela queima de fogos de 95. Também. tava já falando foi esses um- dias, já né? foi Até muito hoje, assunto, estourando né? hoje, ó, lá em Eu Ribeirão lembro, Preto. até o Dinho, quando tava aqui com a gente, o Dinho falou que o Palmeiras entrou antes, né? E aí Sim. falou que teve a queima de fogos dele, daí ele falou, na hora que o Corinthians entrou, e a gente percebeu que a nossa queima de fogo já tinha passado a minutagem do fogo dele, a gente já comemorou. Tipo, já tá 1-0 pra nós, já que nossos fogos já estão... Exatamente. Mas E os jogadores tudo assim, né, Ernesto? Com a mão no Tudo- ouvido, né? Tudo isso aí faz parte do espetáculo, né? Faz Exatamente. parte da rivalidade. Já começa, como bem dito pelo Dinho aí, a gente já começou a ganhar o jogo aí. Já começou a ganhar o campeonato aí. Cara, os jogadores aqui, ó. É, muito bom. é, muito maravilhoso. bom. Não parava, não acabava, mano. Os fogos. Que festa. Pô, foi lindo, você tá louco. E, E fogos raiz, né? Aqueles. É. Sem muita cor, porra nenhuma. Barulho, a fumacinha cinza e, mano. Exatamente, Isso é louco, mano, foi exatamente. da hora. Mas até pra gente ir Isso é muito incrementando os assuntos aqui, eu queria entender, Ernesto, como que foi entrar nos Gaviões como que chegou a ser essa voz que você é hoje, de ser o cantor? Por que isso? Você sempre gostou de cantar? Por que você? Como é que foi esse surgimento ali dentro da torcida para chegar hoje a ser, hoje no Brasil, o intérprete do sambas de enredo mais longevo de uma escola? Vem do sangue, né? Tá na alma. Desde do primário, de 6 anos de idade, já no pré-primário, para o primeiro ano escolar, no ensino fundamental hoje, a gente já gostava de fazer uma batucadinha na carteira. Uhum. Então, muitas vezes, a gente até tomava um puxão de orelha, ficava de joelho atrás da porta. Hoje não pode mais nada disso, né? Hoje tem estatuto do menor, Mas não sei o batucava quê. também, né? Porra, pra caramba. E a gente já tinha isso, levantava para puxar o rabo do gato na janela. E assim vai. Então a gente já tá com a musicalidade acho que inserida no sangue, por origem da família e tudo. E a gente sempre gostou de cantar. Eu cantava no coral da igreja, ia na igreja, cantava os cânticos, né, junto com o povo e tal. Sempre tive esse gosto pela música. E quando eu cheguei nos Gaviões da Fiel, como eu disse, levado pelo Ari, né, no começo do 79 para 80 ali, o Gaviões tinha o bloco. E eu via que ia ter a festa, que ia ter o samba, né? A gente às vezes fazia um sambinha na quadra, mas eu não ficava nas rodas de samba, por causa da questão de ser menor de idade. Quando chegou 81, 82, aí eu falei, não, agora a minha independência também. Aí eu fui desfilar como folião, de fantasia. Então desfilei 2 anos na ala do Ari, que ele também tinha uma ala no bloco do Gaviões. Legal. Aí eu já fui pegando gosto pela bateria. Então eu fui aprender a tocar um instrumento, porque eu gostava de tocar no estádio. Então no estádio a gente arriscava, arranhava uma coisinha, só que nessa época que eu cheguei na Gaviões, hoje também é assim. Tem um grupo lá que toca. Então os instrumentos são disputados. E dependendo do jogo, dependendo da importância, para você pegar um instrumento ali é uma guerra. Então eu ficava, aí às vezes sobrava no intervalo, o instrumento ficava no chão, você ia lá e fazia um barulhinho, né? Ia aprendendo, até que depois o Nelsinho da velha guarda fez lá que não é a escolinha que é hoje, mas para mim eu considero a primeira escolinha do Gaviões. E começou a reunir o pessoal na quadra e ensinar a tocar um instrumento. Aí eu aprendi a tocar repinique, aí eu aprendi com o Eli e com o Branca a tocar tamborim. Uhum. E em 83, 84, eu fui desfilar na bateria. Então eu saí 2 anos de fantasia, 83 e 84 na bateria. E nesse intervalo, como eu já estava viajando, né, nas caravanas, Rio de Janeiro, Goiás, para onde tiver que fosse o Corinthians, a gente estava junto, a gente já ia no fundão do ônibus cantando e tocando, batendo um surdo, tocando uma caixa e cantando. Os sambas enredo da época, né, da moda, saiu o LP do sambas enredo, já aprendia tudo de todas as escolas e ia cantando. Então eu já passei a fazer parte da ala musical dos Gaviões, que naquela época tinha como intérprete o Armando da Mangueira. Foi um dos maiores puxadores de samba da história do carnaval brasileiro, foi intérprete da Nenê de Vila Matilde e era o intérprete do bloco do Gaviões. Então o que acontece? Quando eu já estava ficando à noite nas rodas de samba e tinha um evento e o Armando não chegava, eu fazia a abertura.
eu ia cantando, né? Lembrando que o meu primeiro dia para pegar o microfone e cantar foi um dia de sábado à tarde na quadra, que o Magrão, o Luiz Carlos, o Miranda, não sei se vocês conhecem a quadra do Gaviões, Sim, sim. no fundo tem a sala da bateria. Isso. Então ali perto da sala da bateria, os caras pegaram um sonzinho que o Gaviões tinha na quadra, que era do Gaviões, sonzinho bem mequetrefe, mas era um som do Gaviões. Ligaram o som e falou, Ernesto, canta aí. E aí eu cantava até de olho fechado. Eu cantava e não abria o olho. Parecia Stevie Wonder. Aí os caras falaram, não, mano, não precisa fechar o olho pra cantar. Canta com o olho aberto, né, pô? E aí foi, então eles me colocaram pra abrir as rodas de samba enquanto o Armando não chegava. Aquilo começou a despertar um sentimento, né? Porque da grandeza da torcida do Corinthians, da grandeza do bloco dos Gaviões, que era super campeão, né? Tinha ganho 76, 77, 78, 79, 80 perdeu, foi vice-campeão, 81, 82 ganhou, 83, 84 e assim foi. E eu achava que a gente tinha que ter um representante nosso, que se dedicasse só aos Gaviões. Aí em 84, o Armando ainda continuava, mas convidamos o Tobias, que é da Vai Vai, para ser o intérprete oficial. Porque ele era da Vai Vai, já, né, como membro, mas não era o puxador oficial. Ele fazia parte, mas não tinha o valor que ele passou a ter depois. E o Gaviões deu essa oportunidade para ele. Então ele cantou em 83 e cantou em 84. E a mesma coisa, quando chegou em 84, o Vai Vai falou, não, Tobias, pô, você é o nosso puxador. E levaram pro Vai Vai e disseram, ó, tem que ficar só aqui. Foi aonde abriu a oportunidade para eu começar como intérprete oficial. Aí o Avelino, o Magrão, o Ângelo Fazanella, toda a diretoria dos Gaviões daquela época, da parte do bloco, pegou e me oficializou como puxador. Que a primeira experiência mesmo de avenida foi ainda em 84. Num desfile de bairro, eu estava tocando na bateria, era um desfile lá na Lapa, acho que era eu nem sei até hoje se era na Lapa ou na Penha, até hoje eu me confundo. Eu sei que era no bairro, e eu estava no meio da bateria, e obviamente o Tobias não tinha ido, e precisava de alguém para cantar. Aí o Avelino, Leonardo Gomes, que foi presidente do Gaviões também, chegou e falou, não, pega o Ernesto lá na bateria, mano, põe ele aí. Aí eu fui e tal, com a roupa da bateria, e falei, não, o puxador tem que ter paletó, mano. Aí ele pegou o paletó dele, que era 3 vezes do seu tamanho. Assim. 3 vezes o meu nome, meteu um paletó. E aí eu fui lá, eu falei assim, o puxador tem que ter um grito, né, mano? Onde nós estamos, não sabe onde tá. Vai falar, alô, povão da Penha Lapa! Já matei os 2 bairros logo Não sem acertar, né? Falei, algum vai estar certo aí. E a gente foi e cantou. Penha Lapa e fora. Já matei os 2. Pertinho, né? Porque naquela época, as escolas, hoje acho que ainda tem, mas naquela época o Gaviões participava muito disso. Depois do desfile oficial, a prefeitura te deslocava para um bairro para fazer um desfile no bairro, para alegrar as pessoas, fazer uma participação cultural, né? E a gente era um orgulho sair para ir no bairro, tocar, levar o bloco todo, vários ônibus, né? E assim foi. Aí em 85, aí eu estreiei na Avenida Tiradentes, mesmo com o puxador oficial do Gaviões. Muito legal. Foda. Tem dos anos 80 ali, quando você começou, algum samba que te marcou? Todos eram bons. O primeiro que eu cantei, que era Simbora pai, simbora filha, sou da família, também quero recordar. Simbora pai, papapá, simbora filha, sou da família, também quero recordar. Sob a luz dos lampiões, sob as luzes dos lampiões, a história principia, navegando pelo tempo, meu sentimento ancorou na poesia. Berço de gente guerreira, berço de gente guerreira, bandeira da verdadeira emoção. És o diamante que brilha em meu coração, é o campeão dos campeões, na passarela iluminando os gaviões, é o campeão dos campeões, na passarela iluminando os gaviões. Simbora pai, tchá, 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 simbora filha. Muito bom. Sensacional. Aquele do tem o preto, tem o branco e tudo bem. É os anos 80 ainda ou início dos 90? Esse é 1989. 89, né? Nossa, eu amo esse. Esse é o primeiro samba enredo do Gaviões como escola de samba.
Ah, é? A gente Ah, desfilou. por isso que ele é tão... É. marcante, Nossa, eu gosto assim, né, muito pra- dele. A desse. gente desfilou em 88, último ano de bloco, ainda na Tiradentes, né? 89 também ainda foi na Tiradentes. E aí a gente deixou a categoria de bloco, recebeu um convite da Liga que estava sendo criada. Estava tendo uma divisão entre o ESP, criaram a Liga e convidaram os Gaviões para fazer parte do Grupo 1, grupo de acesso, né? Tinha o especial e o Grupo 1, grupo de acesso. E a gente aceitou o convite e se transformou em escola, porque num processo natural, se fosse dentro da UESP, se não tivesse a divisão, a gente tinha que vir lá na quarta vaga, lá no quarto grupo. Entendi. Aí subindo. Então a gente não queria passar por isso. A gente estava esperando uma oportunidade para já chegar em cima. E quando teve essa divisão, né, da administração do samba, a gente foi convidado e resolveu aceitar. Aí foi o Preto e Branco na Avenida, que é o samba do Xavier, do Flutuoso, do Deolindo, do Baixinho, do Banjo. E são esses daí. Puta E do do Birubiru. samba legal. E do Birubiru. Esse Como é que é? sensacional. Vem mostrar a garra e a raça, em preto e branco balançar os corações. Olha aí, gaviões, voa bem mais alto, bora voa, sacudindo a passarela, gaviões, vamos cantar. Voa bem mais alto, bora voa, sacudindo a passarela, gaviões, duas faces, um contraste, é assim a natureza. Obra de Pai Oxalá, que beleza tão divinal, o poder da criação, harmonia que foge à imaginação. Oi, clareia, clareia, ô baluaê, clareia, clareia a escuridão, clareia para que negros e brancos enfim se reconheçam como irmãos. Esse é Oi, lindo. clareia. Porra, sensacional. Bom, esse eu gosto muito. Eu gosto muito também. Muito, muito, Esse eu muito. gosto muito. E nesse vários, samba aí a gente fez uma gravação. Foi o primeiro samba que eu gravei. Ainda a gravação era fita, né? Hoje é tudo digital também. Sim. Era fita de rolo. Quando errava, tinha que cortar a fita, emendar de novo e fazer uma emenda. Caramba, que Era trampo, um Ernesto. processo todo artesanal. E a gente gravou. Inclusive, quem dirigiu a gravação foi o saudoso mestre Lagrila, que era um grande diretor de bateria do Carnaval de São Paulo. E quem foi trabalhar com a gente nessa gravação foi o Faete. Ali que eu conheci o Faete, que hoje é meu irmão, né, o autor do Coringão, como eu falei aí, meu parceiro no Epitáfio Corintiano, né? Quando eu morrer, eu não quero ver nem pranto. Enfim, é um irmão que eu ganhei desde 89, nesse ano aí da escola de samba. Oh, sensacional. Esse eu gosto muito. E Esse eu samba de queria... exaltação, o de exaltação que... Eu agradeci. Agradeci a Esse eu- Deus. Por eu nascer corintiano, Nossa, ver sua bandeira tremular. Na Arquibancada, o meu povo delirando, na avenida colorida, reluz tão belo seu pavilhão. E a bater... Nossa, isso é lindo. Esse demais. samba é do Luciano Costa, que é intérprete dos Gaviões junto com a gente na avenida lá, trabalha no Corinthians também, a gente sempre vê ele, até brinca com ele, né? Eu vi até que outro dia o alemão que tá no Salgueiro, Sim. que ele postou um samba. Qual que é o que ele fez com você? Que ele até marca você, eu acho que ele fala, Nós pô, esse aqui é fizemos- meu, do Ernesto. Nós fizemos 9 sambas juntos lá no Caralho, Gaviões. tem um que é lindo, Nós agora eu não vou fizemos lembrar 98. agora. 98 talvez é esse. 98, que assim, nossa trajetória... Esse Esse é, Ernesto, esse é o puta que o que Pericles pariu. canta no Não, começo, não? não. Eu tô confundindo tudo aqui. O Pericles canta o de 2002. 99. 99. E 2002 também. 99, mas é isso que eu tô dizendo. Não, 99 na verdade é a Alcione, que faz a aberturazinha com a gente. O Pericles está no o 2002. de 98 pra mim é... Então, 98, o enredo foi Corinthians, meu mundo é você. Nesse ano aí, foi um ano depois daquele CD que a gente falou da Latinha. Sim. De 91 a 97, eu nunca tinha composto. Aliás, até tinha. Eu tinha feito um samba na época de bloco, em 88. E eu cantava, pra você ver como é que é as coisas, né? O Rifai é meu parceiro de samba. Baita compositor. Pra mim, o maior compositor da história dos Gaviões da Fiel, como poeta e quantidade de obras vencidas. E ele fez um samba com o Bigu e eu fiz um samba meu sozinho. Que era, vem meu amor, vem cantar, laia, la, laia, la, laia, la, laia, la, laia. Vem meu amor, vem cantar, laia, la, laia, la, laia, la, laia, la, laia. Vejam só na avenida, o picadeiro nacional,
gaviões fazendo a festa, porque hoje é carnaval. Gaviões fazendo a festa, porque hoje é carnaval. Barriga vazia, assim não dá. O povo trabalha pra engordar Marajá. Barriga vazia, assim não dá. O povo trabalha pra engordar Marajá. E no trem da alegria, vem a dona inflação. Come a grana da família, o danado do leão. De norte a sul, a marmelada é geral, enchendo o bolso da tal multinacional. Palhaço constituinte quer brincar o carnaval. Vem, meu amor, vem Moderno, cantar. Não envelhece, não envelhece. Aí eu fiz esse samba e ao mesmo tempo eu defendi o do Rifai do Bigu. Oh, lua tão linda, desça do céu, vem pra avenida sambar. Eu falei que hoje tem marmelada. Sou o palhaço e faço o povo gargalhar. Oh lua tão linda, desça do céu, vem pra avenida sambar. E aí ganhou o samba do Rifai. Eu defendendo os dois na final. O seu e o dele. O meu e o dele, pra você ver como é que é a coisa da irmandade e da... Como é que fala? De vestir a camisa da Sim, entidade. é lógico, Sem lógico. vaidade. Sem vaidade, não é porque sem eu sou querer, samba, não, né? eu quero o meu, vou prejudicar o do cara. O Rifai, até hoje ele fala comigo, pô, Ernesto, caramba, você foi lá e cantou os dois samba. Foi a única vez que né? aconteceu isso? De você defender um seu junto com o outro? Foi a única vez? Depois eu não fiz mais, porque assim, como eu estava dizendo aqui, eu não fazia samba. Com exceção desse de 98. De 88. Ah, de 98 você fez com o 88. irmão. Isso, De é. 88. Por quê? Eu entendia, né, que como eu já era intérprete, eu já aparecia bastante. Eu não precisava fazer a música também e assinar uma música para dizer, eu também sou o autor da música. Entendi. Né? Tá. E nesse inteirinho, nós tivemos a transformação do Gaviões em escola. Foi aonde o Grego veio para o Gaviões, veio do Camisa Verde e Branco, um baita compositor, um baita poeta, e fez vários sambas excelentes no Gaviões 91, 92, 93, 94, 95, que é o Me Dê a Mão, Me Abraça. Não fez 96, que ele não concorreu, ganhou do Alemão, e fez 97. No 97, a gente teve algumas divergências na interna. Isso que até a gente comentou aqui, aquela questão do CD, a questão do samba, como foi escolhido. E eu fiquei chateado. Aí eu falei assim, a partir de agora, eu vou fazer o samba também. Né? E aí eu convidei o Rifai e o Alemão para a gente fazer um trio. E o enredo era Corinthians, Meu Mundo é Você. Então ali a gente fez meio que um pacto entre nós, né? Porque ali todo mundo é sócio dos Gaviões e da arquibancada. O Rifai, se eu não estiver enganado, é 251. Eu sou 8005 e o Alemão um pouquinho mais para cima. E aí a gente falou, não, se a gente perder o samba de Corinthians, nós temos que ir embora do Gaviões. Certo? E era aquele tempo que a gente vivia na perseguição, né, de todo o sistema que queria imputar para as torcidas organizadas a violência do mundo. Isso. Então, o que a gente fez? Primeira coisa, fizemos um samba de quadra, né? No que a gente estava fazendo o enredo. Ninguém melhor do que nós para falar de você. Ninguém melhor do que nós pra te exaltar sem te esquecer. Ninguém melhor do que nós pra te enaltecer. Corinthians, o meu mundo é você, é você. Ninguém melhor do que nós pra soltar a nossa voz. Sou gavião e o meu grito é feroz. E a segunda parte, Ernesto? Que é essa que ele cantou. Que eu falei, caralho, eu não conhecia. Cantou o quê? Falar de você Essa aí. não é oportunismo sem nada dizer. Na verdade, quem te ama vive por você. Corinthians, obrigado por me escolher. Oh, ninguém melhor do que nós pra falar de Esse é muito você. bonito. Então a gente fez o samba, Que declaração de amor, que era né? o quê? É lindo, né? Lindo. Como a gente falou aqui, o enredo era Corinthians, Meu Mundo é Você. E aí, samba enredo, tem uma coisa que eu falo muito até hoje, inclusive discutindo o carnaval como um todo, que hoje tem vários grupos que se organizam e faz sambas em várias escolas. E eu entendo
Aí as pessoas falam, mas por que o samba não fica mais, não fica conhecido? Porque fazer música, muita gente pode fazer. Não é fácil, mas muita gente pode fazer. Se o cara tiver uma técnica, né, for músico, profissional, ele vai fazer. Hoje tem até a IA aí para ajudar. Exatamente. Né? Mas, muitas vezes, se você não pertencer àquele ambiente, àquela entidade, você não vai colocar a alma que a música exige. Em 98, aonde que eu tinha certeza que a gente ia ganhar? Porque a gente era da arquibancada. A gente sabia o problema que os Gaviões estavam vivendo. Né? Então, no Corinthians, Meu Mundo é Você, aonde que foi a mola mestra ali, a tacada de mestre para a gente ganhar o samba? Corinthians, a razão do meu viver, com ou sem minha camisa, o meu mundo é você. Corinthians, a razão do meu viver, com ou sem minha camisa, o meu mundo é você. Me beija, me abraça, vem meu amor, eu quero essa taça, eu tô que tô, sou gavião, carnaval e alegria, balança povo com a nossa bateria, me beija, me abraça. E aí vai. Então essa partinha do Corinthians, né, com você, minha camisa, o meu mundo é você, não tá escrito no enredo. Que ele falava da história do Corinthians, né? E aí a gente colocou. E quem era Gaviões, quem vivia aquilo, que ia julgar, que era diretor, falou, cara, isso toca no... Isso é foda. Isso toca no coração das pessoas. Quando né? por aqui chegou, seu nome encantou, encantou, contagiou. O que, povão? Os quatro cantos do país. O lampião clareou, um grande amor floresceu, realizando esse sonho tão feliz. Quem sabe disso? O lampião clareou, um grande amor floresceu, realizando esse sonho tão feliz. Foi assim, e assim nasceu um sentimento nobre de fidelidade, emoção que irradia na vitória ou na adversidade. Olha as invasões. bandeiras alvinegras. Alô Maracanã 76. A nação se Alô Morumbi alastrando. 77. Jamais esquecerei. Corinthians, Corinthians, a razão do meu viver. Com você minha camisa, o meu mundo é você. Corinthians, a razão do meu viver. Com você minha camisa, o meu mundo é você. Me beija, me abraça. Puta, isso é muito foda, muito foda. É Salve de louco, palmas, Fernandes. Que Exato. samba, que samba Mas foda. veja como Tá é que vendo? é. Fala do Lampião, quando por aqui chegou, seu nome encantou. Cara, isso aí podia ser música do Centenário tranquilamente. Podia ser um samba Facilmente, pra agora. É, Podia o ser... facilmente. Centenário, depois Isso é eu lindo, perdi um cara. samba que ganhou do Luciano, do Araquém, que é um samba muito bom. Lindo também. Mas eu do perdi com o Centenário. Rei reclama até hoje, depois nós vamos cantar um trechinho aqui. Por favor. Mas, você pegar essa gravação de 98, nós fomos lá, tinha um CD da escola de samba, a gravadora que fazia, porque não me lembro se na época é RGS, Som Livre, mas gravadora grande. Aham. E aí nós chegamos lá no estúdio, tava pra gravar tudo, a música bonitinha, os arranjos, os músicos. Aí eu falei pro Alemão, liga aí que eu vou gravar um barato aí. Aí o Alemão falou, tá bom. Aí ele foi lá, falou, grava aí. Falei, tanto tempo se passou e eles não sabem o que é ser gavião. Ah, que bobos. Gavião não é aquele que torce. Gavião não é aquele que ostenta apenas uma camisa. Isso. Gavião é aquele que torce. Torce acima de tudo com a alma, com o coração. Caralho, que Dum, lindo. dum, 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 Aí dum. vem. Ninguém melhor do que nós pra falar. Bom, e aí acabou Ninguém Melhor que Nós, o que que nós vai? Timão! Da hora. Ô, na moral, Timão, mataria e morreria por um eu. violão e um tamborim aqui. Aí o que o cara da gravadora falou assim? Isso aí tá dando quase 1 minuto e meio. Aí eu falei assim, irmão, não dá pra fazer isso, vocês são loucos. Pô, não tá cantando a música, vocês estão fazendo só algo, que eles chamam de alusivo, a introdução, né? Só alusivo, isso aí não vai tocar na rádio. Não é comercial, não. Aí nós falamos, amigão, faz o seguinte, pode deixar que nós não estamos preocupados em tocar na rádio, não. Nós estamos preocupados que o corintiano ouça. É isso. E tanto é que a gente faz essa introdução na avenida, igualzinho tá no CD, igual no LP, né? Nessa época era LP, acho que nem CD tinha Aliás, eu ainda. vou te falar, eu recebi exatamente essa música nesse formatinho aí, com você falando e tudo mais, tipo, mandando, quando a gente conseguia mandar música por MSN pelos amigos, 2000 e pouquinho. No MSN, ô, tem aquela versão lá? Tenho. Pum, mandou. Aí já punha ali, já punha no MP3 ali,
com as músicas que cabiam, ia pra... Caralho, que coisa É, linda. e aí ganhamos samba, não ganhamos o carnaval, porque a gente teve uma questão interna lá da administração, que a gente resolveu fazer todas as fantasias no Rio, deu um BO da caramba, aí a mulher não entregou as baianas, mesmo assim a gente ficou em 5º lugar, né? Que senão era pra ter sido campeão também, com o enredo falando de Corinthians, e toda essa comoção, né? Da gente estar lutando contra o sistema, o pessoal que queria fechar as torcidas, que proibia a gente de ir no estádio com a nossa camisa, né? Gavião não é aquele que ostenta apenas uma camisa. Gavião é aquele que torce com a alma, torce com o coração. Até o Dinho e o Viola brincaram, né? Eles falaram que eles se juntavam na arquibancada, cantavam e era o preço todo o jogo. Aí falou que até os polícias, ele conhecia os policiais, que ele falou, mas de novo vocês aqui? Ele falou, Quando era solto, falava, até semana que vem, você vai me prender até de o próximo novo. jogo. Eles contaram pra nós aqui. E aí também. o que aconteceu? Depois desse carnaval de 98, já pensando em 99, aí a gente fez o hino da Gaviões, que é esse começo dessas palavras que está dentro do samba, né? A Gaviões não acabou, nem jamais acabará. Você pode acreditar, nossa corrente não será quebrada. Um grito forte ecoou, Timão, estremecendo toda a arquibancada. Laia, laia, tanto tempo se passou e eles não sabem o que é ser gavião. Que bobos, ai que bobos, voa bem alto o meu pensamento. Eu sou Corinthians a cada momento, eu sou Corinthians, ninguém vai nos separar. Que bobos, ai que bobos. Aí virou o hino da Gaviões. Caralho, você é afinado trocando ideia aqui, começa a cantar e tá afinado? E só pra gente continuar... Só 41 anos de carnaval. Exatamente. E só pra gente continuar, eu tenho duas curiosidades, aliás. Primeiro, 94. O enredo ter ido pra arquibancada, de fato, é o que contam, que é como se fosse uma forma de protesto por não ter vencido o carnaval. E depois eu queria entrar, obviamente, no Coisa Boa é Pra Sempre, 95. Eu acho que não dá pra passar batido, porque eu acho que eu sou de 92. Então, com 3 anos de idade ali, era o hino do Corinthians, o Coisa Boa é Pra Sempre. E, por exemplo, no meu casamento, tudo bem que eu tinha tomado algumas coisas a mais ali, mas eu puxei, Ernesto, e, pô, minha sogra, que se diz palmeirense, é fã. Minha sogra tava cantando, então virou... Com a bandeira do Corinthians na mão. Então, agora já era, já foi filmado. Já era. Então, assim, virou como se fosse um segundo hino do Corinthians, o Coisa Boa Pra Sempre, de gente que não é corintiano, talvez até confundir. Talvez o samba mais famoso do carnaval, junto com o do Salgueiro, Explode não? Coração, Explode 93, Coração. Então, primeiro, 94, o que aconteceu pra esse samba ter ido pra arquibancada e depois como é que foi esse 95 aí? Essa história aí... Felipe, ela daria um documentário, um livro com certeza, porque assim, vou voltar um pouquinho no tempo. Em 90, nós desfilamos pela primeira vez como escola de samba. E a gente teve um revés. A gente voltou para o grupo de acesso. Por que a gente voltou para o grupo de acesso? Porque, assim como no carnaval de hoje, tem as atas que são feitas no dia do desfile, quando uma escola deixa de cumprir algum item do regulamento. Por exemplo, menos fantasia, menos carro alegórico, não ter o número mínimo na comissão de frente, né? Infringiu alguma parte do regulamento, então você já sai com uma penalidade. Tá certo. Então, o que aconteceu em 90? Em 90, nós tivemos uma Pérola Negra, que é uma escola tradicional, hoje está de volta no especial, né, onde a gente tem grandes amigos. Ela não conseguiu... Vila Madalena? Vila Madalena. Ela não conseguiu levar os carros alegóricos para a avenida. Então, automaticamente, ela já estava condenada ao rebaixamento. E outra escola que não fez um bom carnaval naquele ano, com essa questão de cumprir o regulamento, tinha sido a Nenê de Vila Matilde. A Nenê não levou um carro alegórico e tinha alguns outros problemas. O que aconteceu? Quando foi abrir as notas do carnaval, a gente faz uma reunião um dia antes, né, do dia da apuração. E aí a liga ali, todo mundo comunicou, falou, pessoal, então vamos discutir as atas. Aí alguém falou assim, teve um problema aí. As atas sumiram. Eita. Caralho. Certo, sumiu, teve um problema e tal. O que a gente faz? E aí todo mundo concordou em abrir as notas e ir pro pau, né?
ali talvez a gente devia ter tido um pouco mais de maturidade e não concordado. Porque se aquelas registros sumiram, com certeza não era para ajudar o Gaviões, que estava chegando agora e estava incomodando já algumas pessoas. Né? Porque a gente tinha certeza que a gente tinha sido melhor, pelo menos para ficar no grupo especial. E aconteceu que quando os jurados deram as notas, o Germano Matias, se eu não estiver enganado aqui, era um dos jurados lá, sei lá, de alegoria, que hoje em dia isso não aconteceria, porque hoje o regulamento é tão engessado que se faltar uma pena na fantasia que tiver no desenho, o jurado é obrigado a julgar em cima daquilo que ele está vendo e dar a nota. Entendi. Porque senão depois ele é cobrado. Mas naquela época era muito no gosto do jurado, na vontade. E ele escreveu, apesar de estar faltando um carro alegórico, eu vou dar 10 pela tradição. E assim foi. Quando somou todas as notas, o Gaviões caiu. Entendi. Né? Aí a gente ficou chateado, achou que o samba estava mal intencionado com a gente. E quem fazia o carnaval no Gaviões naquela época, que era o pessoal que vinha lá de bloco, que criou o bloco, era toda uma estrutura de só grandes personagens, grandes carnavalescos, né? Grandes figuras do samba. Mas, tipo, desanimaram e fecharam, colocaram em votação no Conselho do Gaviões e fechou o carnaval. Fechou, acabou, não ia ter mais carnaval. Aí eu não concordei, eu era conselheiro, né, como sou até hoje, depois eu virei vitalício. Eu não concordei e falei assim, poxa, não é possível, cara, porque a gente desfilou 13 vezes de bloco, ganhou 12. Caralho. Nunca ninguém reclamou de nada. Tudo bem, é injustiça o que fizeram com a gente, mas a gente concordou. Então, na verdade, a gente tem que dar a volta por cima, né? E se tiver que sair do carnaval, tem que ser depois do dia que nós ganhar. Depois da hora que a gente ganhar o carnaval, a gente fala, agora a gente não quer brincar mais. Mas sair quando não tá bem, não é legal. E aí eu pedi uma reunião extraordinária do conselho, que foi feita no dia 16 de agosto de 1990. E aí eu fiz uma proposta para o Conselho do Gaviões, que eu batizei de MSC do Bem. Falei, ó, eu gostaria de fazer o carnaval, vou reunir um grupo de pessoas, até pessoas que falaram que não quer fazer mais, mas eu vou reunir. E a proposta é a seguinte, eu pago as dívidas e se der lucro é do Gaviões. Aí todo mundo olhou, foi pro voto de Minerva. O voto de Minerva foi do Julião, Júlio de Toledo, Júlio César de Toledo, um dos fundadores que faleceu recentemente. Ele falou, ninguém quer fazer. Esse louco aí tá falando que quer, que vai fazer, que vai pagar a dívida. Né? E guardadas as proporções, é a mesma situação que o Corinthians vive hoje. Certo? Você olha para os números e diante do que tem de receita, do que tem de dívida, parece que é impagável. Correto? Então, naquela época, a proporção para o Gaviões era exatamente essa. Vamos chutar um número aqui, não vou precisar, né? O Gaviões devia uns 4 milhões e a receita era de 1 milhão. Então, a conta não ia fechar para você fazer o próximo carnaval. Você tinha que pagar, porque se você chegar na loja e não tá pagando o que deve, como é que o cara vai te fornecer? Se você não tem para comprar à vista. Tá travado o processo. Sim. Né? E nós fomos aprovados. Aí, um dos casos que eu até encontrei, ele agora nesses dias que eu tive na Fábrica do Samba, né? Na Fena Samba, tal, cantando com o Neguinho, eu encontrei dessas pessoas que ajudou os Gaviões nesse momento. Eu fui até ele, que é o Elias do Palácio das Plumas, lá na Aclimação, Maracaí. Ele era um dos maiores fornecedores de material de carnaval para todas as escolas. E aí eu peguei o grupo nosso, que era eu, Roberto Carlos, o Miranda, que é o Carlos Tadeu Gomes, o Luiz Carlos Caldaroni, a Márcia Matucci e a Denise Laís Lopes e o Birubiru, Nestor Cirino, que faleceu, infelizmente, mas grande corintiano. E fomos lá no Elias. Aí chegamos lá às 8 horas da manhã, eu falei, Elias, a gente vai fazer o Carnaval do Gaviões e tal, o que você acha? Ele falou, pô, você, o Ernesto, caramba, você eu conheço, pô, Miranda, pô, Roberto Carlos, pô, bacana, parabéns. Eu falei, mas quanto que nós estamos devendo aí? Aí ele foi lá, pegou uma pasta, voltou, falou assim, vocês estão devendo, sei lá, 600, 800 mil reais. Eu falei, puta, é dinheiro, né, cara? Era uma grana. Eu falei, Elias, posso te pedir uma coisa? Ajuda a gente.
anistia a gente da dívida. Você é louco, mano? Tomei Porra, susto até. porra. Igual eles. Você é louco, não posso fazer isso. Ô, a minha mulher é sócia da empresa, meu pai, meu irmão, eu não tenho como justificar isso. Pô, não dá, isso eu não posso fazer, não. Eu não posso. Eu falei assim, poxa, Elias, vamos conjecturar aqui juntos. Nós estamos no carnaval há 15 anos, 13 de bloco e 2 como escola. A gente sempre comprou de você. Não sei quanto você faturou esses anos todos, mas certamente ganhou alguma coisa. E tem a seguinte situação. Se a gente não conseguir chegar num consenso aqui de você ajudar a gente de alguma forma, eu não tenho como pagar a dívida que eu prometi que eu vou pagar. Então eu vou ter que voltar lá e voltar para estaca zero. Só que a empresa fechou. Não vai ter de quem cobrar. Certo? Então, vê aí o que pode fazer. Bom, isso passou. Quando chegou 7 horas da noite, ele entrou na sala, a gente esperando lá, sem comer, sem tomar café, sem nada. Ele falou assim, ó, sabe de uma coisa? Rasgou a dívida e foi embora. Caralho. E isso a gente fez com todos os nossos credores. E a gente conseguiu. E aí nós fizemos um planejamento, onde a gente criou a comissão de carnaval, que hoje é moda, em tudo quanto é lugar. Porque antigamente, quem fazia o carnaval era mais o presidente e o carnavalesco. Era 2, 3 pessoas que se envolviam no processo como um todo, né, de decisão. E ali a gente abriu o leque para 5, 6 pessoas. E todo mundo sabia de tudo. Da parte política na liga, da parte comercial, da parte financeira, da parte estrutural. E todo mundo dava palpite. Então a gente montou um conselho administrativo que se preocupava com o relacionamento externo, que se preocupava com o regulamento de carnaval e formar o patrimônio que o Gaviões precisava para se estruturar para ser o que é hoje. Então a gente fez um planejamento de voltar realmente aceitar a colocação lá que tinha sido aceitar o descenso de voltar para o grupo de acesso e criamos um planejamento até 95, onde o objetivo era ser campeão porque eram os 25 anos do Gaviões. Entendi. Então ali a gente foi comprar os chassis de caminhão, que a gente até então só trabalhava com chassis de Galaxy, foi arrumar barracão, foi arrumar estoque, foi acertar os credores. Contratamos um carnavalesco. Isso eu tenho que falar sempre. Eu falo para o pessoal do Gaviões muito isso. A gente não pode esquecer a história. Né? A história às vezes passa. Você chega agora e não sabe o que aconteceu ontem. E a gente que é mais antigo e que viveu tem a obrigação de falar, principalmente de quem ajudou. Então, na época, nós contratamos de carnavalesco o Raul Diniz, em 91. O Raul Diniz, na época, ele era o Joãozinho 30 do momento. Ele era o Paulo Barros do momento. Era o disputado pelas grandes escolas. Corintiano. Amigo, fomos até ele, falou, ô Raul, faz o carnaval. Ele falou, não, eu faço. Como é? Aí explicamos a situação. Ele falou assim, pô, tá bom, e quanto que nós vamos pagar pro Raul? Aí nós fechamos um pacote com ele, né, de 91, por $600. Quanto que dá $600 hoje? 3 mil reais. 3 3 e conto. pouco, é. 3 mil reais. Vocês conhecem um pouco de carnaval? Sabe onde você vai arrumar um carnavalesco de 3 mil reais? Não. Ah, lugar nenhum. Não é em lugar nenhum. O Raul Diniz... Hoje em dia eu acho que você não arruma nada. O Raul Diniz era o top do momento. 3 camisas do Timão. E é isso aí. E ele aceitou fazer o nosso carnaval, fazer parte desse projeto para recuperar. Né? O que eu estou querendo exemplificar com isso? Né? Fazendo já um paralelo daquela época com o que vive o Corinthians hoje. O Corinthians precisa de gente com vontade, de gente afim de resolver os problemas. Sim. E não de contar história, não de vender ilusão. Até nesse sentido, eu debato muito, claro que a gente tem que sempre ouvir todo mundo e todas as propostas, tudo a gente tem que ouvir, a gente não pode se fechar para nada. Mas eu dei esse exemplo interno nos Gaviões, falei, não precisamos de administrador de fora. Nós nos resolvemos internamente, com quem tinha capacidade, com quem estava afim. Bom, aí fizemos carnaval, fizemos comissão, passou 91, nós ganhamos o primeiro campeonato de escola de samba do Gaviões em 1991. Primeiro ano do Sambódromo, a Dança das Horas. O caminhar do astro rei, vai ritmar a minha vida, laia, laia, sou fiel, sou gavião, vai disparar meu coração com o balanço da torcida. O caminhar do astro rei, vai ritmar a minha vida, laia, laia, sou fiel, sou gavião, vai disparar meu coração com o balanço da torcida. Samba do Grego. Enredo do Raul Diniz, a Dança das Horas. Nosso primeiro título.
Voltamos pro especial. No especial de 92, o que nós falamos? Ó, nós não vamos ganhar o carnaval. Nosso primeiro ano especial, nós temos que chegar na humildade, na humildade. São 10 escolas, caem 2. Se nós ficarmos em oitavos, nós fazemos a festa do Oi. 8º lugar. E vamos comemorar, porque nós ficamos. E aí nós vamos se preparando para os próximos anos. Fizemos um estudo, continuamos divididos naquele grupo, né, de trabalho. Então nós fomos para a avenida, no carnaval, onde todas as escolas até hoje recebem lá um camarote, um número de ingressos para a diretoria. Então nós não demos ingresso para ninguém, nós ficamos com os ingressos, ficamos com o camarote e fizemos uma operação para fiscalizar todas as escolas, não as grandes, que a gente não estava disputando com as grandes, mas as intermediárias e as outras menores que concorriam com a gente por causa do descenso. Então se alguém errasse alguma coisa, a gente ia brigar para fazer a ata. Entendi. E assim a gente fez o carnaval. E deu tudo certo. Nós ficamos em 8º lugar. Né? Ficamos e um ponto-chave na história do carnaval que também condiz a questão de você estar atento e de você estudar o ambiente onde você está e ter traçado bem o seu objetivo. Nós sabemos que nós estamos no meio do samba, cada um com seu interesse, cada um com seu objetivo, e você tem que saber respeitar todo mundo para ser respeitado, mas você tem que saber também a hora de exigir os seus direitos, tá? Então nós caímos lá em 90, reclamamos. Mas o que a gente ouvia o tempo todo na Assembleia da Liga? Vocês concordaram que sumiram as atas, que ia abrir as notas, então não tem o que reclamar. Sim. É verdade, você deu a palavra, tem que cumprir. Mas nós estávamos lendo o regulamento todos os dias, todos. E no regulamento do Carnaval de São Paulo, naquela época, não tinha nada escrito que quem vem do acesso abre o Carnaval no ano seguinte. Então, quando chegou o ano do sorteio para 92... Estamos na reunião, o cara falou assim, ó, Gaviões e Colorado abre o carnaval e vamos fazer o sorteio. Não. Nós não vamos abrir o carnaval. Nós vamos pro sorteio. Os caras, não, pega o regulamento aí, dá uma lidinha aí. Vê aonde tá escrito que quem vem do acesso abre o carnaval. Caralho. Aí teve um debate, eu uso os costumes. Eu falei, não, os costumes, pra nós aqui não vale. Vale o que tá escrito. Pode ver na história do carnaval, em 92. A Rosas de Ouro abriu o Colorado, Rosas de Ouro foi segundo, Gaviões foi em terceiro, caiu no sorteio. Depois colocou no regulamento. Hoje quem estava... hoje é assim, Então o que é isso? É trabalho, né? É dedicação, né? Obstinação. Então 92, 8º, 93, 5º lugar, 94, a Saliva do Santo e o Veneno de Serpente. Puta carnaval, puta samba bonito, né? Raul Diniz, nosso carnavalesco, enredo do Raul Diniz, samba do Grego e do Magal. Puta, arrebentamos na avenida. Aí a Liga criou no AMB um corpo de jurados chamado Jurados VIP. Então convidaram você, pai jurado, aqui vocês vão jogar as escolas também. Aí fizeram um coquetel, queijo, vinho, uísque e tal. E no final da madrugada eu vou pegar as notas. O que aconteceu? Que eu falo isso pra mim até hoje, eu sempre falo nas entrevistas. Teve um jurado chamado Paulo Soledade, que é um grande compositor, e ele deu nota 6 para a melodia do Samba do Gaviões. Essa nota 6 tirou os Gaviões tirou o título dos Gaviões e deu pro Rosas de Ouro. Se ele desse 8, a gente era campeão do carnaval. Caralho. Só que na justificativa dele, ele escreveu assim: entre vinhos e queijos, carnaval muito bom, melodia nota 6. Quem saiu com o enredo falando de vinhos e queijos naquele ano foi a primeira da aclimação, contou a história do vinho. Então, entendo eu que ele trocou a papeleta. Eu entendo isso, né? Nunca ninguém apurou, nunca a gente teve oportunidade de conversar com ele. Ernesto. Eu entendi até que cabia uma retratação do cara. Falei, errei, porque se o cara falar errou, vale 10. Né? Quando o cara não dá nota, esquece de dar nota, vale todo mundo tira 10. Mas aconteceu que entrou pra história, nós ficamos em 2º lugar. Nós estamos lá na quadra, lá no cantinho do jogador. Quem entra na quadra tem o nosso altarzinho ali. Logo depois do altar tem o cantinho do jogador e do Pichote. Eu tô lá com o Grego chorando, declamando, fala, poxa, caramba, o cara me prejudicou, o cara prejudicou o samba, que não sei o que lá. Eu falei assim, Grego,
Eu sei que o momento é de tristeza, né? A gente queria ganhar o carnaval, o samba era bom, mas esse cara te consagrou. E tem mais uma coisa, o ano que vem, se a gente não desfilar, a gente vai ser campeão, vai tirar 10. Só pelo clima que vai criar de comoção na Fiel. E a gente já sabia que o ano seguinte ia ser um enredo sobre os 25 anos, não sabia como ia estar escrito, mas imaginava que ia ser isso. Falei, o ano que vem, a gente tem que, no nosso samba, tem que estar o anseio da Fiel de levantar a taça. Né? Pode ver que a cabeça do samba é me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu. Sou gavião, levanto a taça, com muito orgulho pra delírio da Fiel. Esse samba é muito Né? foda. Não, Então, assim, é um espetáculo. o samba começou a ser construído diante de um momento difícil, de tristeza. E, em contrapartida, a gente já começou no desfile das campeãs, nós fomos de nariz de palhaço e com a faixa de protesto. Uhum. Já no 94, Aham. já criando o clima para Pra 95. 95. Quando chegou 95, que escolheu o samba, né, que tem várias particularidades aqui que leva. Opa! Opa, foi essa luz aqui. Foi essa luz, É, é. tá tudo Tá bem, tudo tá certo. tudo bem. Vamos. Quando chegou em 95, que escolheu o samba, que só a escolha do samba, o samba, a maneira como ele foi concebido, etc., dá uma história muito boa. Né? Até esses dias eu vi uma versão do Grego, ele contando que ele faz uma alusão da história de vida dele e tal. Aham. Parece aquela história do Bocage. Você já ouviu aquela piada do Bocage, que o cara faz um monte de mímica, um interpreta de um jeito, outro interpreta do outro? Né? Eu até me senti assim o dia que o Grego contou essa história, mas vale a maneira como ele pensa, porque ele é o autor da música, né? E o que aconteceu? Nós fomos gravar o clipe da Globo, lá na Marechal Deodoro. Quando chegou lá na Marechal, eu falei pro diretor, eu falei, gente, porque todas as escolas é o mesmo padrão, né? É um cara cantando, umas passistas dançando e a bateria tocando. Então é a mesma coisa aqui em São Paulo, a mesma coisa no Rio, é tudo igual. Entendi. Eu falei, poxa, posso pintar a cara de palhaço? Aí o cara falou, pô, mano, vai ficar da hora, vai ficar diferente, hein? Pô, pode mesmo? Aí eu fui lá na maquiagem, o cara falou assim, mas o que você quer pintar? Eu falei, pinta o que você quiser aí, né? Aí o cara pintou um palhaço, nós gravamos o clipe foi pro ar, eu cheguei na quadra, o pessoal falou assim, pô, da hora as crianças gostando, né? Eu falei, vai dar certo o negócio. Passou uns 2, 3 dias, me ligou alguém lá da Globo, da administração e tal. Não sei nem como achou o telefone, que naquela época não é que nem hoje, né? Celular, tudo era um show, telefone do serviço, ligou. Falou, ó, Ernesto, você pode fazer um favor pra mim? Eu falei, claro, pô. Falou, ó, dá pra você regravar o clipe? Eu falei, tá bom, mas o que aconteceu? Ele falou, não, é que tá dando problema no cromo. Tá estourando por causa da pintura, por causa de não sei o quê. Aí eu perguntei, mas o que tá pegando? Não tá acontecendo alguma coisa? Né? Porque não é possível, o clipe foi pro ar. E aí eu tinha um amigo que trabalhava comigo numa empresa de comunicação, que trabalhava no marketing da Globo, e lá eles têm um negócio chamado padrão global de qualidade. Uhum. Se a coisa não tem qualidade, não vai pro ar. Sim. E eu imaginei que o clipe entrava nesse padrão. Não, e foi pro ar. Ele foi, né? Aí eu questionei, aí o cara, não, mas não é que, né? Não é que eu fiquei imaginando. Eu falei, acho que alguém que não gostou porque a gente ficou diferente tá pedindo pra tirar. Não, mas pelo menos você fala pra mim quem que é, a gente faz, não tem problema, a gente não tá pra tumultuar, estamos pra somar. Mas não foi. Nisso, nós estamos falando aqui em outubro. Naquela época, o carnaval, ele só pegava faltando 15 dias, 20 dias por desfile. Então passava final de ano, passava ano novo, você voltava da praia, ia pagar as contas. Quando faltava 15 dias pro carnaval, que você ia numa escola de samba, ver se você ia comprar uma fantasia, você ia desfilar. Não é que nem hoje. Hoje é atividade o ano todo, festa o tempo todo. Aí eu peguei e falei pra ele, pô, tá bom, eu vou fazer. Pô, você pode ir amanhã? Eu falei, pô, amanhã eu não posso. Ele falou, pô, tá bom, então você pode depois de amanhã? Eu falei, puta, também não posso. Mas sabe o que eu lembrei? Eu tô saindo de férias. Ele falou, não, mas pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, você precisa gravar o clipe. Vem aqui, grava rapidinho. Vai falar, não, puta, eu tô com a passagem marcada, eu vou viajar. Eu vou ficar 30 dias fora. E quando eu voltar, vamos fazer assim, ó. Todas as escolas não tem o clipe, não tá passando em todo mundo? Todas as escolas têm o mesmo número de vezes para passar, não tem? Certo? Faz assim, eu vou viajar, quando eu voltar, eu vou regravar do seu jeito, sem maquiagem, e aí você faz assim, você repõe o tempo que a gente ficou sem passar.
Mais Tá bom? próximo, né? Mas sensacional. olha, deixa eu falar uma coisa. Eu trabalho aqui na empresa de comunicação e a gente faz auditoria de veiculação de outdoor, por exemplo. Então, se eu contratar 100 outdoor, eu pago uma empresa para contar se o 100 está lá. Então, nós vamos fazer isso. Então, vamos deixar combinado dessa forma. Né? Não passa, tira do ar, porque está estourando o cromo, está com qualidade ruim. Eu vou também, porque não é culpa nossa, né? Que eu fui lá quando vocês pediram, vocês autorizaram. E quando voltar. Quando voltou, o que aconteceu? De manhã, Bom Dia São Paulo. Minha mão me abraça. Globo Esporte. Minha mão me abraça. Jornal da Tarde. Jornal Hoje. Minha mão me abraça. Jornal Nacional. Minha mão me abraça. Né? Foi crescendo. Que Nesse, sensacional. E na nesse, época que todo mundo via televisão? nesse período, a gente já tinha uma boa penetração na Rádio Transcontinental, que era a top do samba. Aham. Graças a Deus, uma boa amizade que a gente tem até hoje com o Cid, que é o dono da rádio, hoje com o Cidinho, com o Júnior, que era o produtor. Então, nosso samba tocava e lá tinha as mais pedidas, como tem até hoje. E as mais pedidas é o povo que escolhe no telefone. Aí um dia Porra, o Corinthians, né, mano? o dono da rádio ligou e falou para mim, Ernesto, puta, tô com uma situação aí, eu queria que você me ajudasse. Tá entrando Gaviões, primeiro e segundo lugar, 94 e 95. Puta que pariu. Da hora. Pô, se eu colocar os dois aqui, os caras me matam. Né? Porque as escolas de samba iam Sim. achar que tava protegendo o Gaviões, Sim, aquele sim. negócio todo. Aí eu falei, não, mas tira o 94. 94 já foi. Deixa o 95. Mas, ó, é até justo, já que o povo tá querendo ouvir o Gaviões, põe mais o Gaviões durante a programação. O 95, então, para dar uma compensadinha. É lógico. Né? Então, o que aconteceu? Nós fizemos um trabalho sem objetivo nenhum, não foi com essa intenção, que muitas vezes a gente vê como é que funciona o mercado fonográfico. Que o cara pega uma música e vai lá numa rádio, vai num coisa e paga para tocar, para massificar aquela música. É. Isso aconteceu com o samba de 95. Né? Não tirando a qualidade da Juntando música, que o samba é não tirando o maravilhoso. samba É. bom, maravilhoso, mas teve essa ação favorável que virou isso daí. É um samba tão. Eu não sei explicar, né? De coração, assim, porque toda vez que toca essa música, automaticamente eu me vejo criança cantando. Eu não sei explicar o que tem nesse samba enredo, não sei mas se é só um marco. ele tem essa coisa Ele me da leva letra. diretamente pra minha infância Da letra, porque Parece o nome- que eu o tô nome vendo a do sala enredo- de casa, assim. O nome do enredo já é sugestivo, né? Do enredo, que na verdade não era o enredo do Gaviões, no final das contas. No final das contas, teve uma discussão que o Coisa Boa para Sempre era um enredo que ia falar de publicidade das marcas que ficaram para a história. Caramba. Aí nós tivemos uma discussão interna, porque começou o quê? A ver dentro do Gaviões uma situação, não, ó, o povo do samba tá reclamando que a gente só fala de Corinthians, que pô, nós temos que falar de enredo mesmo normal, nós não podemos fazer, nós temos que ser diferente. Eu falei, não, nós temos uma identidade. E outra, 25 anos dos Gaviões é 25 anos dos Gaviões. Se nós não falar esse ano, nós não vamos falar mais. E não vai falar do Ah. Corinthians, não vai falar, vai falar do Nós Gaviões, vamos vai falar. do Então foi Corinthians. uma guerra. E aí a gente fez. Mas presta atenção. Pega o desfile e assiste hoje. O que acontece? O Grego foi muito feliz que ele fez um alusivo, né? Amor, são 25 anos de felicidade. Amor, nossa bandeira vai cobrir toda a cidade. Então você já tá entendendo que vai vir um enredo do Gaviões aí. Aí o Abre Alas, 25 anos. Aí, eu não sei se vocês se lembram, mas a comissão de frente eram uns palhaços, uns caras de 2 metros de altura, um costeirão bem grandão, assim, tudo colorido, né? Imponente mesmo. E aí vem o samba, né? Um brinde ao jubileu de prata, convido a massa pra comemorar, explode um grito na galera, tem gol de fera para delirar, explode um grito na galera, tem gol de fera para delirar. Oi, hoje sou criança, reino encantado de brinquedo e fantasias. Na minha lembrança, sonhei dourado e brinquei de poesia. Vou te levar pro infinito, vou te beijar de um jeito mais bonito. Ai, que gostoso amor, ai, que saudade. Te amo de verdade. Fadas e rainhas, 1000 heróis na minha história. O que é bom pra sempre. Pegou ali? Sim, Vou te sim. levar pro infinito. Vou te... O que tem a ver com o enredo isso aí? É. Isso é uma liberdade poética que qualquer um que ouve gosta.
É isso. Vira até chaveco de baile de carnaval. E assim, Caralho, como eu falei, no meu impressionante. casamento, Ernesto, até que não era corintiano, eu tava cantando. Porque é o que eu falo, parece que virou um segundo hino do Corinthians. Eu não sei explicar. Não sei se também por ter sido o primeiro título, eu sei que é uma coisa que marcou, como eu falei, eu sou de 92, então eu sou de 31 de março, então eu tava prestes a fazer 3 anos de idade. E isso pra mim era ouvir o hino do Corinthians, ouvir essa e era... E aí já Cara, comemoramos o Paulistão, comemoramos a Copa É do Brasil, isso. ouvindo já E pra mim, Vida, me abraça. E pra mim, nossa bandeira vai cobrir toda a cidade era uma alusão Isso ao é muito bandeirão de Ribeirão, que era gigantesco. Não, e é bem isso, né? Porque aí, dias depois de ganhar o carnaval, ganha os 2 campeonatos e a torcida comemora ouvindo esse samba. que Exatamente. Aí, já Aí pegou, né? Porque Pegou o muito. que a gente fazia nessa época também? Eu era da assessoria de imprensa do Gaviões. Uhum. Nós nunca fomos apenas o cantor do Gaviões, o compositor. A gente sempre lá limpou quadra, trabalhou no bar, ajudamos em tudo que precisava lá dentro. E como eu sempre trabalhei com comunicação, eu sou jornalista também, na época lá atrás eu trabalhava numa empresa de assessoria de imprensa, então eu fazia a parte de comunicação dos Gaviões. Então a gente pegava o samba, o enredo, as caravanas e fazia releases, que hoje é tudo internet, WhatsApp, Sim. mas na época a gente tinha que imprimir e levar nas redações dos jornais para o cara divulgar que ia ter o evento. Então o que a gente fazia com a música do Gaviões? Já não só de 95, já antes. A gente ia nos Jogos do Pacaembu, a gente ia lá no Serviço do Som com o Edson Sorriso, que até hoje é amigo nosso, né? O meu, o seu, o nosso Pacaembu. E fala, pô, Edson, toca essa fitinha pra nós aí. Põe pra tocar aí no jogo do Corinthians. E aí a gente põe o samba. Ó, no intervalo, põe o samba. E aí a gente levava a letrinha na arquibancada e soltava a Aí, ó. letrinha. Então era uma forma de tornar a música conhecida. Que legal. Porque nem todo mundo ia lá no ensaio da escola nessa época. O que eu tô te falando, era numa época ainda de afirmação. Sim, sim. Né? Depois de 95, aí virou outra história. Mas até 95 a gente tinha que mostrar que o Gaviões é uma escola de samba, que os Gaviões tinham esse braço cultural, que era importante quem era corintiano participar, desfilar. E assim a gente foi construindo. Mas eu até lembro, depois de 95, óbvio que 95 eu não lembraria, eu até lembro de frequentar o Pacaembu bem pequeno e ter algumas coisas da torcida em relação ao samba daquele ano, que teria. Inclusive teve até esse ano na Arena, achei do caralho, que nós desfilamos lá. desfilou isso na aí. volta do campo. E já Não, tinha não, rolado isso no que a Pacaembu gente algumas fazia, vezes. Vlad? A gente, eu tô falando desde 91, tá? 91 que a gente assumiu como comissão de carnaval, de 90 para 91 até 95 e depois foi mais. É que depois eu, dentro da filosofia de comissão, eu entendia que tinha que arejar o poder. Então você tinha um grupo de 5, depois que firmou e estava tudo certo, você tinha que tirar 2, colocar 2 novos. E depois trocar daqueles 3, 2, para fazer uma rotatividade do poder e todo mundo aprender como é que faz. Claro que na prática isso é difícil, porque uns se apegam ao cargo e não quer sair mais, o outro acha que é melhor que o outro. E eu não vejo o mundo assim, eu vejo que o negócio, às vezes, você não precisa estar com o nome. Você precisa estar junto. Uhum. Né? E às vezes junto você transforma o mundo e ninguém sabe que foi você. Então eu sou dessa filosofia. E teve muita coisa que a gente não sabe nem como aconteceu. Quando a gente pegou lá em 91, precisava firmar bateria. Todo mundo entrava, vocês devem ter pego essa época aí, bateria entra, todo mundo cantando samba. Hino do Corinthians e cantando samba. Teve ano que o Pacaembu não tinha divisão embaixo. Isso. Nós dávamos a volta olímpica dentro por trás do alambrado ali, dentro da arquibancada, cantando para todo mundo. Passava na frente da numerada, aí todo mundo... mas tava tomando conhecimento. Tipo o que fez na Arena. Né? Exato. E tipo o que fez na Arena. Exato. Então isso, Devia ter todo ano. isso foi um projeto nosso lá para a massificação da escola, para a aproximação da escola do Gaviões com o povo, com a torcida corintiana. Era o canal de comunicação, era o veículo que a gente tinha. Nós mesmos, né, falando para o nosso povo. Então isso foi feito muito. Isso é muito legal. Em benefício do tempo aqui, quero até pedir desculpa pro Ernesto pelo atrasinho que a gente teve, mas a gente costuma encerrar com algumas perguntas. Não, primeiro que a gente ficaria aqui, quantas horas? Umas De 18 horas. fato, eu não quero tomar mais tempo do Ernesto, mas eu preciso te pedir um favor, Ernesto. Tá, mas eu pensei que até que nós ia falar de uns jogos aqui, que eu já ter separado Era a aqui. ideia também. Não, era a ideia, mas por que não uma parte 2? Se você topar, Não, voltar... vamos falar, porque, pô, você até falou do Dinho, que foi no jogo de menor público. Eu tenho uma história bem rapidinha. Opa, sobre por isso. favor. Ernesto, por favor, ele tá A com gente tá por você, a gente não quer te incomodar. Em maio de 87, o 87 foi um ano que a gente no Campeonato Paulista estava mal.
né? Acabou gerando até um Globo Repórter, né? No dia, se não me engano, foi 8 ou 10 de julho. Né? Mas já para enterrar o Corinthians, que estava mal, que a crise administrativa, a crise dentro do campo. Então a gente estava muito mal. A gente terminou em penúltimo lugar o primeiro turno do Paulista. E teve um jogo, no dia 5 de maio de 87, Corinthians e 15 de Jaú. Eu estava na escola, estudava no colegial, lá na Praça da Árvore. Conhece ali aquela região, Sim. né? Opa. Estava na Praça da Árvore, no Conde José Vicente de Azevedo, com meu materialzinho e tal, chovendo pra caramba. Eu na aula, falei, não, hoje eu não vou no jogo não, pô, chovendo, frio, Corinthians mal, né? Aí sentei na carteira, isso 7 horas. Quando deu umas 7h15, 7h20, falei, não, pô, tem que ir no jogo. Meu Corinthians tá mal, agora que eu tenho que ir lá. Aí eu falei, ô, irmão, guarda meu material aí que eu vou lá. Pulei o muro da escola, peguei o Praça da Árvore ali, para aquele trajeto do ônibus que eu já expliquei lá do primeiro jogo. Avenida Jabaquara, Domingos de Moraes, pra Dessa vez Avenida pagando ou Angélica. não? Pagando. Não, aí nós já tinha passe de estudante. Aí nós já tinha passe de estudante, né? Aí caímos para dentro do jogo. 2.700 pessoas. Um dos menores públicos. Por quê? O que marca para mim isso daí, que eu tenho como orgulho, né? Porque todo mundo se orgulha de ter estado lá no Morumbi em 77, no Maracanã 76, no Mundial 2000. Falei, mas tudo bem, né? Você tava, mas tava todo mundo, igual no gol do Pelé na Rua Javari. Tinha umas 300.000 pessoas. Eu acho legal que todo mundo, quem pôde ir, quem esteve, eu não tive em 77, que eu era menor, não tinha condição. No 2000 eu não fui porque eu tava trabalhando dentro da quadra do Gaviões, narrando o jogo pela rádio, né? Mas eu fui nesse jogo que ninguém foi. Tinha 2.700 pessoas, que não era greve, não era nada. Foi um dia, inclusive, que pegou fogo no prédio da CESP na Paulista. E a cidade no caos, choveu mais de 90 milímetros, uma coisa assim. Negócio, né? E nós lá tomando chuva e... Foi 2-2 o jogo. E depois, no segundo turno desse campeonato, o Corinthians deu uma arrancada, ficou invicto até o último jogo. Eu acho que nós perdemos, não sei se foi pro Mojimirim ou pro São Bento, e fomos pra final. Porque classificava o campeão do primeiro turno, o campeão do segundo e mais 2 pelo número de pontos. Então, o Formiga era o técnico, assim, foi uma coisa daquelas que entrou para a história do Corinthians. Ganhamos a Taça dos Invictos da Gazeta Esportiva, né? O time que ficou mais tempo invicto no campeonato. Então, esse jogo marca bastante, né? Gosto também do Corinthians e Flamengo 4-1, que nós perdemos 2-0 primeiro nas quartas de final do Brasileirão em 84. Depois nós ganhamos o segundo aqui de 4-1, com 128 mil pessoas. Não tinha 147, mas tinha 128 mil pessoas. Quase 130. Isso na contagem deles, né? Não tinha isso aí. Isso na contagem oficial dos caras. Que hoje você imagina assim, É, se com toda essa tecnologia, quando os caras faz algumas traquitanas aí, né, nessas coisas todas aí de administração, você imagina naquela época que era ingresso de papel, que você punha naquela caixa e o cara sumia com a caixa. Quem é que contava aquilo Exatamente. lá? Quem é que contava? O cara falava, vendeu toda a carga, mas qual a carga que você pôs para vender? não tinha 128 nem fudendo. Você põe lá que eu emiti 128, podia ter emitido 200 mil. E também não tinha 146 na final. Não, tinha Não, tinha mais. Pô, tinha mais. Eu não duvido, não. Não dá para mensurar, porque é só pegar quem teve nesses jogos. Eu tive em vários com mais de 100 mil pessoas, né? Que você tava ali na torcida organizada, no anel superior, você tirava o pé do chão, não dava para colocar de novo. Acabou, era simples assim. Você tinha que assistir com o pé no alto e segurando no ombro do outro e... Você grita, eu conto a história, né? Se você pula pro gol, você não volta, né? Você fica ali. fica na nuvem. Fica na nuvem. Então, eu só queria fazer esse registro, então, porque é legal. Sua memória né? é boa Sim. também, igual do Fê. Não, Dele pô, também é sensacional. Eu, assim, por mim, portas abertas, Ernesto, pra você voltar quando quiser, pra gente trocar muita ideia de jogo. Se quiser De amanhã, fato, como tá a agenda aí? de fato, peço que a gente desculpa se a corrida, gente aliás, concorrido. sabemos. De novo, quero agradecer, mas antes das perguntas finais, eu preciso te pedir um favor, até porque minha esposa é muito fã de um samba enredo, em especial, que é os 5 Deusas Encantadas. Se a gente puder, os 5 Deusas Encantadas. Vamos fazer o refrãozinho, pelo menos, né? Opa! Rio de Janeiro, samba de Noel, terra da garoa, Dona Irã, o menestrel. Eu sou o rei dessa folia, pra delírio da fiel, fala Rio
Rio de Janeiro, samba de Noel, terra da garoa do Nirã, o menestrel. Eu sou o rei dessa folia, pra delírio da fiel. Balança Timão. Aí sim, mano. Show de bola. Perfeito. Coisa linda. Hernan, só pra gente encerrar, são 3 perguntinhas que a gente faz pra todo mundo. E rapidinho, só pra não encerrar assim. Muito obrigado, Marina. Obrigado, deu tudo certo. Obrigado, Ernesto. Sabemos da sua agenda corrida. Muito obrigado. Ela nos atualizou de como é a sua vida corrida. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Faça aquelas suas palavras bonitas que eu sempre gosto, que o bem mais precioso. Não, a gente sempre fala isso, e é verdade, né? Porque não é demagogia nenhuma que a gente fala que, óbvio, o nosso bem mais precioso é o nosso tempo, né? Então, todas as pessoas que vêm aqui ceder o tempo pra nós, pra gente falar do Corinthians e falar do nosso amor pelo Corinthians, e no seu caso, que é diferente de alguns outros amigos, e não que seja melhor ou pior, é tão bom quanto, mas que nós somos fãs, né? A gente gosta dos nossos amigos, mas a gente não é fã como nós somos de você, de consumir o trabalho, enfim, aquela coisa toda. Então, mais ainda, muito obrigado, Ernesto. Bacana, vou aproveitar até o seu gancho, né, de mais ou menos, é um exemplo que a gente dá sempre na reunião de sócios novos dos Gaviões. Lá no alto da parede da sala do conselho tem uma corrente. E aí eu peço sempre para todo mundo olhar para a corrente e identificar se tem algum elo maior do que o outro. Não tem, né? Isso é a grandeza dos Gaviões. Então, independente da sua função, claro que às vezes você se destaca pelo talento de entrevistar, né? O outro de confeccionar alguma coisa, o meu caso lá de compor, de cantar, e assim por diante. Mas a gente se torna grande, a gente se torna forte na questão do corintianismo, e aí eu estou falando um pouco mais até de Gaviões da Fiel, mas serve como exemplo para as outras torcidas também, quando a gente está junto. Porque o que diferencia o Corinthians de todo mundo é a união da sua torcida. É o povo quando decide viajar, às vezes nem nada combinado, mas todo mundo tem o mesmo pensamento e se desloca, vai, e na hora de cantar, todo mundo canta com muita vontade. Então a vida é assim. Cada um tem sim o seu valor, mas é legal quando a gente trabalha em conjunto. Quando a gente trabalha em conjunto, todo mundo cresce. É isso aí. Ernesto, um jogo da história do Coringão que você queria ter vivido e aquele jogo que te marcou, que você tava lá e falou, puta, esse é um dos meus jogos. Puxa, que eu queria ter vivido, é que como eu falei, em 77 eu não tava lá, né? Uhum. Eu tava ouvindo no radinho, eu, puta, queria estar lá na arquibancada Essa assim, resposta é unânime. Né? E eu tenho um outro jogo que me marcou também, nesse campeonato que a gente tá falando aqui do Flamengo, né? Que a gente ganhou de 4-1, perdemos de 2-0 no Rio, metemos 4-1 aqui com 128 mil pessoas, e depois a gente pegou o Fluminense. Semifinal, a gente perdeu em casa e fomos pro Maracanã para decidir, mas já difícil, que o Fluminense tinha um puta de um time, né? Praticamente se empatasse, perdesse de 1-0, estava classificado, mas a gente tinha que ir. E esse jogo era a despedida do Sócrates. Então eu fiz questão de estar no Maracanã. Aí o Dinho Viola, que gosta mais dessa parte aí, porque nós tivemos uma pista ali naquele Maracanã que durou umas 2 horas. Quem gosta de contar essa história é o Magrão, que vai falar, ó, vocês não conhecem o Ernesto, foi 2 horas de briga lá no Maracanã e nós seguramos a linha de frente lá, né, batemos, porque tinha que defender o patrimônio. Eu não gosto de violência, eu prego a paz, mas era aquele negócio, né? Se vier de mão aberta, a gente abraça. Se vier de mão fechada, a gente vai responder à altura também. Então... Eu adorei, ó, o Dinho Viola que gosta dessa parte. Não, porque os meninos sempre foram, né, diferenciados, ouvi falar isso aí. A gente sabe. E um jogador, o seu ídolo, ou se não, talvez o não ídolo, mas o jogador que te marcou, aquele cara que você fala, puta, esse é o meu jogador aí do Coringão. Eu diria que tem alguns, né? O Basílio hoje, que é meu irmão, e por tudo que a gente fala sempre, de 77. Ajuda nós então, Ernesto, já que ele é teu irmão, traz ele aqui, ó. Imagina, nós 5 aqui, ó, na resenha. Falamos com ele, ele vem, pô. O Basílio é um cara humildaço, um cara muito bacana. E de jogador mesmo, tecnicamente, é o Sócrates, né? Uhum. Pelo que fez dentro do campo, pelo que fez fora, e principalmente por ter tido o prazer de me tornar amigo dele depois que ele parou de jogar, que ele foi algumas vezes na Gaviões da Fiel, a gente fez homenagem para ele, e depois da homenagem, que acabou 8, 10 horas da noite, nós ficamos até 5 horas da manhã no outro dia lá, ele tomando a cervejinha dele, eu tomando a minha água, mas resenhando assim da melhor forma possível.
Então é um papo gostoso, é um aprendizado, e você tá perto do seu ídolo, né? E o Sócrates, acho que vocês viram jogar um pouquinho, se não viram pessoalmente, viram em vídeo, Sim. né? Tem cada lance dele, e me chama a atenção a inteligência dele, acima da média, que ele tem algumas declarações assim, clássico, começou o jogo, toca a bola em mim, o cara vem, ele já dava uma caneta no cara, ele dava um chapéu, por quê? Quando ele fazia isso, a torcida... Aquele ó já falava pro time, vamos porque nós estamos juntos, agora é com nós, Uhum. né? Então, isso me chama a atenção, o cara saber jogar Inteligente, né? com aquele todo o entorno que tá no futebol, não é só chutar uma bola, Aham. né? Era muito mais do que isso. E ele tinha essa inteligência, isso me faz, me fez e me faz admirá-lo até hoje. A gente privilégio, hein? vocês viram agora o prefeito de Nova York. citando Só ele, mostra a o tamanho da grandeza dele grandeza pro dele. mundo. Exato. Não é É só um pro prêmio Corinthians. na FIFA, porra. É, que exatamente. E por fim, pra você, o Corinthians é? É a minha vida, né? Eu passo mais tempo relacionando as minhas coisas ao corintianismo do que as coisas do meu próprio interesse. Se somar os meus 61 anos, isso com certeza. E também, sem problema nenhum, para quem não achar que tá certo, eu fiz e faço com o maior prazer. Podemos falar que a razão do meu viver, com ou sem minha camisa, meu mundo é você. Uma isso salva de mesmo. palmas Uma pro salva de Ernesto palmas. aí. Que coisa Meu, linda. sensacional. Bom, pessoal, para quem chegou até aqui, para quem nos acompanha sempre também, normalmente os Faltou uma amigos. aí, hein? Ah, é verdade, né? É verdade, já tava esquecendo. Boa, Vladão. Antes de eu. Obrigado. Você gostou de trocar essa ideia com a gente hoje aqui, Ernesto? Gostei, papo de corintiano em qualquer situação é boa, né? Tanto podcast, como podia ser no boteco ali na esquina, podia ser na calçada, podia ser na rua aqui, arquibancada. quando a gente tava, né? Então, nós estávamos conversando antes na calçada ali. Então, assim, primeira coisa, a espontaneidade, né? Não tem nada combinado, não tem roteiro. Tem um roteiro que tá na cabeça de vocês, mas o papo foi fluindo. Então, isso aí é só agradecer, pô. Oh, fico feliz. A gente que te agradece o seu tempo estar aqui com a gente. Então, pessoal, para quem chegou até agora, a gente pede para fortalecer aí, compartilhando esse bate-papo aí com os amigos, para que essa conversa chegue para mais corintianos, como a gente sempre fala. Se lembrarem, se puderem fortalecer, deixar aquele joinha no vídeo aí também, que dizem que deixar o like no vídeo, deixar o joinha, também entrega para mais corintianos aí. Então, a gente pede essa força para vocês. Então, Lucão, obrigado. Vlad, obrigado. Muito feliz. Para mim é um Obrigado. marco pro Balança Timão hoje, Ernesto. Obrigado, Lucão. Brigadão de coração. Beleza. E positividade, Vamos lá, hein? Lucão. Obrigado. É isso, pessoal. Sei lá. Acho que é um episódio marcante que ele finaliza deixando a gente sem palavras, pô. É isso. Foi maravilhoso ouvir a história, ouvir a voz do Ernesto, ouvir os sambas, enfim, sei lá. Eu ficaria preso nesse episódio por dias, eu acho. Coisa linda. Muito obrigado. Muito Confesso obrigado, que a minha irmão, ficha por... não caiu até agora. né? Exato, por proporcionar esse momento maravilhoso pra gente. É, Foi muito bom. Pra finalizar, o Ernesto cantando o que você quiser ali, bem rápido pra finalizar, tá? Obrigado, Fê, obrigado, Lucão, obrigado, Ernesto, de verdade, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, obrigado, Fabião, toda a galera do estúdio aí. Mano, é isso. Não tem muitas palavras não, muito obrigado de coração. Ernesto, faça as honras aí pra nossa galera. Muito corintiano vai assistir, tenho certeza absoluta, a galera vai acompanhar aí. Então, um salve, um abraço pra todo mundo aí, vai Corinthians sempre. Bonito. Fazer uma homenagem pro meu parceiro José Rifai, né? Eu sou da Gaviões da Fiel, por toda a vida eu fico todo arrepiado. Olha, quando eu entro na avenida, eu sou da Gaviões da Fiel, por toda a vida eu fico todo arrepiado. Olha, quando eu entro na avenida, meu time joga, vou lá, vou ver a rede balançar. Amor, tu podes crer, eu sou corintiano até morrer. Amor, amor. Amor, tu podes crer, eu sou corintiano até morrer. Coisa linda, uma salva de palmas. Coisa linda. Pessoal, muito obrigado. Tamo junto, até o próximo episódio. E se Deus quiser, se o Ernesto topar, em breve ele tá de volta aqui pra trocar uma ideia com a gente. Fechado? Um grande abraço a todos e vai Corinthians. Valeu. Corinthians. Valeu, gente. Obrigado. É nóis. Valeu.